Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 9. No campo desabrigado soprava um vento cortante que fustigou o casaco e o cachecol de lã de Maura quando ela saiu pelo portão do claustro das traseiras e começou a dirigir-se para o grupo de polícias que a aguardavam à beira do lago. Sobre a neve caída formara-se uma camada de gelo que estalava sob o peso das suas botas, como se fosse uma cobertura de açúcar. Maura sentiu que todos os olhares convergiam para ela. As freiras observavam-na do portão e a polícia aguardava a sua chegada. Era o único vulto que se mexia naquele manto de brancura. E no silêncio da tarde todos os sons pareciam amplificados, desde o render das botas até a sua própria respiração ofegante. Risoli destacou-se do grupo e foi ao seu encontro. Obrigada por vir tão depressa. Então a Noni tinha razão quanto ao Lago dos Patos. É verdade. Camille passava muito tempo aqui e não é de admirar que se lembrasse de utilizar o lago. O gelo ainda está muito nu. É provável que a camada se tenha formado há 1 ou 2 dias. Risoli olhou para a água. Só conseguimos a terceira. Era um lago artificial pequeno. Uma superfície lisa, oval e escura que no verão devia reentir as nuvens, o céu azul e a passagem das aves. Num dos extremos, destacava-se um tufo de amentilhos que pareciam estalagmites. À volta de todo o perímetro, a neve estava pisada e misturada com lama. À beira da água, via-se uma pequena forma coberta por um lençol descartável. Maura agachou-se ao lado dela e o detetive Frost, com um esgar, afastou-o, revelando as ligaduras cobertas de lama. Parece que tem pedras lá dentro, disse Frost. Por isso é que foi ao fundo. Ainda não as desatamos. Achamos que devíamos esperar pela senhora. Maura tirou as luvas de lã e calçou-as de borracha, que não a protegiam do frio. Foi já com os dedos enregelados que retirou a camada exterior de gaze. Caíram 2 pedras do tamanho de uma mão. A camada seguinte também estava ensopada, mas não tinha lama. Era um cobertor de lã azul claro. Um tom que associamos a um bebê, pensou. Um cobertor para o manter quente e em segurança. Já tinha os dedos dormentes e com pouca mobilidade. Afastou um canto do cobertor, apenas o suficiente para ver um pé. Pequeno, quase como de um boneco, com a pele escura e veios azulados. Não precisou de ver mais nada. Voltou a cobri-lo com o lençol. Levantou-se e olhou para Risoli. Vamos levá-lo diretamente para a morgue. Lá faremos o resto. Risoli limitou-se a fazer um gesto de cabeça e olhou em silêncio para o pequeno embrulho. As ligaduras molhadas começavam já a endurecer com o vento gelado. Foi a vez de Frost falar. Como é que ela foi capaz de fazer uma coisa destas? De atirar o bebê à água. Maura tirou as luvas de borracha e enou os dedos entorpecidos nas de lã. Pensou no cobertor azul claro que envolvia o bebê. Lã quente, como a das suas luvas. Camille podia ter embrulhado o bebê noutra coisa qualquer, jornais, lençóis velhos, farrapos, mas optara por um cobertor. Como se quisesse protegê-lo, isolá-lo da água fria do lago. Afogar o próprio lho. Exclamou Frost. Não devia estar boa da cabeça. Talvez a criança já estivesse morta. Pois bem, então ela matou primeiro. Mesmo assim, devia estar louca. Para já, não podemos tirar conclusões. Só depois da autópsia. Maura olhou para a abadia. Debaixo da arcada, 3 freiras, que mais pareciam almas penadas vestidas de negro, observavam-nos. Já falou com Mary Clement. Risoli não respondeu. Continuava de olhos chus naquilo que o lago lhes entregará. Bastaram 2 mãos para enar o embrulho no saco enorme e correr o fecho com um gesto eficiente. O som fê-la estremecer. As irmãs sabem? Perguntou Maura. Por M. Risoli encarou-a. Souberam o que encontramos. Devem ter uma ideia de quem é o pai. Elas negam até a possibilidade de ela estar grávida. Mas a prova está aqui. Risoli esboçou um sorriso trocista. A fé é mais forte do que a evidência dos factos. A fé em que? Interrogou-se Maura. Na virtude de uma jovem. Existiria algum castelo de cartas mais periclitante do que a fé na castidade humana? Calaram-se quando o saco foi levado. Não foi necessário trazer uma maca.
O servente receberá o saco nos seus braços com a mesma ternura de quem embalava o próprio lho e atravessava agora, desolado, o campo ventoso em direção à abadia. O telemóvel de Maura começou a tocar, violando o silêncio fúnebre. Ela abriu e respondeu serenamente: Doutora Isles. Desculpa ter saído sem me despedir, esta manhã. Maura sentiu que corava e que o coração pulsava 2 vezes mais depressa. Victor, eu tinha de chegar a tempo à minha reunião em Cambridge. Não quis acordar-te. Espero que não pense que fugi de ti. Por acaso, pensei, podemos encontrar-nos mais tarde, para jantar? Ela calou-se, apercebendo-se de repente de que Risoli a observava. E também da sua própria reação física à voz de Victor. O pulso acelerado, a alegria da antecipação. Ele já regressou à minha vida, pensou. E eu já estou a ponderar as hipóteses. Furtou-se ao olhar de Risoli e respondeu em voz baixa: Não sei quando estarei despachada. Está a acontecer muita coisa neste momento. Podes contar-me o teu dia ao jantar. Isto está a complicar-se. Tens de comer? Não importa a que horas. Posso convidar-te para o teu restaurante preferido? Maura respondeu demasiado depressa, com uma ansiedade exagerada. Não. Encontramo-nos em minha casa. Vou fazer o possível por chegar por volta das 7. Não estou à espera que cozinhes para mim. Então, serás tu a cozinhar. Ele riu-se. Que mulher corajosa. Se eu me atrasar, podes entrar pela porta lateral da garagem. Deves calcular onde está a chave. Não me digas que continuas a escondê-la naquele sapato velho. Ainda ninguém descobriu. Até logo à noite. Maura desligou. Virou-se e verificou que Risoli e Frost a observavam. Um encontro excitante? Perguntou Risoli. Na minha idade, já é uma sorte ter um encontro, respondeu ela, guardando o telemóvel na carteira. Encontramo-nos na morgue. Ao atravessar novamente o campo, seguindo o trilho da neve pisada, sentiu que eles continuavam a observá-la. Foi com alívio que entrou pelo portão das traseiras e se refugiou no interior dos muros da abadia. Mas assim que deu meia dúzia de passos no pátio, ouviu alguém a chamá-la. Virou-se e deparou com o padre Bronfe a sair de uma porta. O padre, uma gura solene vestida de preto, dirigiu-se a ela. Os seus olhos, de um azul extraordinário, contrastavam com o tom escuro e ameaçador do céu. A madre Mary Clement gostava de falar consigo, disse ele. É com a detetive Risoli que ela deve falar, respondeu Maura. Ela prefere falar consigo. Por quê? Porque a senhora não é da polícia. Pelo menos, parece disposta a ouvir as preocupações dela. A compreender. A compreender o quê, padre? Ele calou-se. O vento açoitava-lhes o casaco e picava-lhes a cara. Essa fé não deve ser ridicularizada, disse ele. E era por isto que Mary Clement não queria falar com Risoli. A detetive não era capaz de disfarçar o seu ceticismo, o seu desprezo pela igreja. Uma coisa tão pessoal como a fé não devia estar sujeita ao desdém de outra pessoa. É importante para ela. Por favor, disse o padre Bronfe. Maura entrou no edifício atrás dele e desceu o corredor mal iluminado e ventoso, em direção ao gabinete da madre. Mary Clement estava sentada à secretária. Levantou a cabeça quando eles entraram. Através das lentes grossas dos óculos, era visível a sua irritação. Sente-se, doutora Isles. Embora a Holy Innocents Academy fosse uma realidade muito recuada no tempo, o facto de ver uma freira zangada continuava a agitar Maura, que acedeu a sentar-se na cadeira como se fosse uma aluna culpada. O padre Bronfe sentou-se ao lado dela, como um observador silencioso do mau momento que se aproximava. Nunca nos disseram qual era o motivo desta busca, comentou Mary Clement. Os senhores desestabilizaram as nossas vidas. Violaram a nossa privacidade. Desde o início que colaboramos de todas as maneiras, embora nos tenham tratado como se fossemos o inimigo. Devem-nos a cortesia de pelo menos nos explicarem o que procuram. Acho que devia ser a detetive Risoli a falar consigo acerca disto. Mas foi a senhora que iniciou a busca. Eu só lhes disse o que descobri na autópsia, que a irmã Camille dera à luz há pouco tempo. A detetive Risoli é que resolveu fazer uma busca na abadia, sem nos dizer por quê. Em geral, as investigações policiais são rodeadas de um grande secretismo. Isso é porque não conam em nós, não é verdade? Maura enfrentou o olhar acusador de Mary Clement e concluiu que só podia dizer a verdade. Só nos restava avançar com precaução. Em vez de a irritar ainda mais, esta resposta pareceu dissipar a indignação da madre. Com o ar subitamente esgotado, Mary Clement recostou-se na cadeira e transformou-se na velha que efetivamente era. Mas que mundo este, em que nem sequer somos dignas de conança. Como toda a gente, madre. Mas é precisamente isso, doutora Isles. Nós não somos como toda a gente. Mary Clement proferiu estas palavras sem qualquer tom de superioridade. Pelo contrário, foi tristeza que Maura pressentiu na voz dela e perplexidade. Nós podíamos ter-vos ajudado. Podíamos ter colaborado, se soubéssemos o que procuravam. Não fazia mesmo ideia de que Camille estava grávida. Mas como? Quando a detetive Risoli me disse isso esta manhã, eu não acreditei. E continuo a não acreditar. Infelizmente, a prova estava no lago.
A madre encolheu-se e pareceu ainda mais pequena na sua cadeira. Fitou as mãos deformadas pela artrite. Ficou em silêncio, a contemplar as mãos, como se elas não lhe pertencessem. Como poderíamos não saber? Perguntou ela em voz baixa. É possível ocultar uma gravidez. Sabemos que as adolescentes escondem o seu estado das próprias mães. Algumas mulheres negam esse facto mesmo a si próprias, até darem à luz. É provável que tenha sido o caso de Camille. Tenho de admitir que fiquei completamente estarrecida com a autópsia. Não era nada o que eu esperava encontrar. Numa freira, concluiu Mary Clement, olhando de frente para Maura. Não quero dizer que as freiras não sejam seres humanos. Um sorriso tênue. Obrigada por reconhecer isso. E ela era tão nova. Acha que só os jovens é que lutam contra as tentações. Maura pensou na noite agitada que passará. Em Victor, a dormir ao fundo do corredor. Passamos a vida inteira fascinadas por isto ou por aquilo. As tentações mudam, evidentemente. Quando somos novas, é um rapaz bonito. Depois, são as guloseimas ou a comida. Ou, quando estamos velhas e cansadas, a simples possibilidade de poder dormir mais uma hora de manhã. Muitos pequenos desejos. E somos tão vulneráveis a eles como qualquer outra pessoa. Só que não podemos admitir que assim é. Os nossos votos diferenciam-nos. Usar o véu pode ser uma alegria, doutora Isles. Mas a perfeição é um fardo e nenhuma de nós consegue atingi-la. E muito menos uma mulher tão jovem. A idade não facilita a tarefa. Camille tinha apenas 20 anos. Deve ter tido algumas dúvidas quanto aos seus votos perpétuos. A princípio, Mary Clement não respondeu. Olhou lá para fora através da janela, que dava para um muro liso. Uma vista que lhe recordava que o seu mundo era limitado por uma barreira de pedra. Depois, acrescentou, eu tinha 21 anos quando usei os votos perpétuos. E teve dúvidas? Nenhuma. Eu tinha certeza, respondeu ela, olhando para Maura. Como? Porque Deus falou comigo. Maura não disse nada. Eu sei o que está a pensar, disse Mary Clement. Que só os psicóticos é que ouvem vozes. Que só os psicóticos é que ouvem os anjos a falar com eles. A senhora é médica e talvez encare tudo sob a perspectiva do cientista. Dir-me-á que isto não passou de um sonho, ou de um desequilíbrio químico, ou de um ataque pontual de esquizofrenia. Eu conheço as teorias todas. Sei o que dizem de Joana d'Arc, que queimaram uma louca na fogueira. É o que a senhora pensa, não é? Não sou religiosa. Mas foi, em tempos, recebi uma educação católica. Era no que acreditavam os meus pais adotivos. Nesse caso, está familiarizada com as vidas dos santos. Muitos deles ouviram a voz de Deus. Como explica isso? Maura hesitou, sabendo que o que dissesse poderia ofender a madre. Muitas vezes as alucinações auditivas são interpretadas como experiências religiosas. Mary Clement não se mostrou ofendida, como Maura esperava. Limitou-se a retribuir o olhar. Bem ri. Parece-lhe que estou louca. De maneira nenhuma. No entanto, aqui estou eu a dizer-lhe que ouvi a voz de Deus. O olhar de Mary Clement desviou-se mais uma vez para a janela. Para o muro cinzento, cujas pedras reluziam, cobertas de gelo. A senhora é a segunda pessoa a quem eu digo isto, porque sei o que as pessoas pensam. Eu própria não acreditaria se isso não me tivesse acontecido. Quando temos apenas 18 anos e ele nos chama, o que nos resta fazer, excepto escutá-lo? Mary Clement recostou-se na cadeira e acrescentou em voz baixa, eu tive um namorado, sabe? Um homem que quis casar comigo. Eu sei. A madre disse-me, respondeu Maura. Ele não percebia. Não compreendia o que levava uma mulher jovem a esconder-se da vida. Era o que ele dizia. A esconder-se, como uma cobarde. A submeter-me à vontade de Deus. É claro que tentou fazer-me mudar de ideias, tal como a minha mãe. Mas eu sabia o que estava a fazer. Soube-o desde o momento em que fui chamada. Estava no meu quintal, a ouvir os grilos. Ouvi a voz dele, clara como um sino. E compreendi. Mary Clement olhou para Maura, que se mexia na cadeira, ansiosa por terminar a conversa. Incomodada com este assunto de vozes divinas, Maura olhou para o relógio. Reverenda Madre, lamento, mas tenho de ir andando. Não sabe por que lhe estou a dizer isto. Sim, sei. Eu só disse isto a mais uma pessoa. Sabe quem foi? Não. A irmã Camille. Maura atou os olhos azuis da madre. Por que Camille? Porque ela também ouviu a voz. Foi por isso que ingressou nesta ordem. Foi criada no seio de uma família extremamente rica. Cresceu numa mansão em Yannisport, relativamente perto dos Kennedy. Mas foi chamada para esta vida, tal como eu. Quando somos chamados, doutora Isles, sabemos que fomos abençoados e respondemos com o coração a transbordar de alegria. Ela não tinha dúvidas quanto aos votos. Estava totalmente comprometida com esta ordem. Então, como explica a gravidez? Como é que isso aconteceu? A detetive Risoli já me fez a mesma pergunta. Mas só quis saber nomes e datas. Quais os operários que trabalharam aqui? Em que mês é que a irmã Camille foi visitar a família? A polícia só se preocupa com pormenores concretos e não com questões espirituais.
nem com o chamamento de Camille. Ela engravidou. Ou foi um momento de tentação ou foi uma violação. A Madre Superiora deixou-se ficar calada, a olhar para as mãos. Depois, respondeu tranquilamente: há uma terceira explicação, doutora Isles. Maura franziu o sobrolho. Qual é? Vai troçar disto? Eu sei. É médica. Baseia-se nos testes laboratoriais, no que vê ao microscópio. Mas não lhe acontece já ter visto o inexplicável. Quando um doente que devia estar morto recupera de repente. Nunca presenciou milagres. Todos os médicos foram surpreendidos pelo menos algumas vezes na sua carreira. Não só surpreendidos. Estou a falar de algo que nos deixa estupefactos. Algo que a ciência não consegue explicar. Maura lembrou-se do seu período de internato no São Francisco General. Houve uma mulher com um cancro no pâncreas. Isso é incurável, não é? É equivale a uma sentença de morte. Ela não devia ter sobrevivido. Quando a vi pela primeira vez, encontrava-se em estado terminal, já confusa e com icterícia. Os médicos tinham decidido não a alimentar mais, porque ela estava às portas da morte. Lembro-me das instruções na chá, mantê-la confortável, apenas. Não podemos fazer mais nada, no M, exceto aliviá-la das dores. Convenci-me de que ela morreria dentro de poucos dias. Mas ela surpreendeu-a, acordou, um dia de manhã, e disse à enfermeira que estava com fome. Passado um mês, foi para casa. A madre abanou a cabeça. Um milagre. Não, madre. Uma remissão espontânea, disse Maura, olhando chamente para ela. Isso é apenas uma maneira de dizer que não sabe o que aconteceu. As remissões acontecem. Os cancros regridem por si próprios. Ou então o diagnóstico inicial estava errado. Ou então foi outra coisa qualquer, que a ciência não consegue explicar. Quer que eu diga que se tratou de um milagre, quero que considere outras hipóteses. Muita gente que recupera depois de ter estado a morrer à arma, que viu uma luz brilhante, ou que viu seus entes queridos, a dizerem que a sua hora ainda não chegará. Como explica a universalidade destas visões? São alucinações de um cérebro privado de oxigênio. Ou a prova do divino. Eu gostava muito de encontrar essa prova. Seria reconfortante saber que existe algo para além desta vida física. Mas não posso aceitar que se trate apenas de uma questão de fé. É onde quer chegar, não é? Dizer que a gravidez de Camille foi uma espécie de milagre. Mais uma manifestação do divino. A senhora diz que não acredita em milagres, mas não consegue explicar por que é que a sua doente com um cancro no pâncreas sobreviveu. A explicação nunca é simples. Porque a ciência médica não compreende totalmente a morte. Não é verdade, mas compreendemos a concepção. Sabemos que ela exige um espermatozoide e um óvulo. É biologia pura e simples, madre. Não acredito na Imaculada Concepção. Acredito é que Camille teve uma experiência sexual. Pode ter sido forçada ou consensual, mas o lho dela foi concebido da maneira habitual. E a identidade do pai pode estar relacionada com o seu assassínio. E se nunca encontrarem um pai, teremos o ADN da criança. Só precisamos do nome do pai. Tem tanta conança na sua ciência, doutora Isles. É a resposta para tudo. Maura levantou-se da cadeira. Mas, pelo menos, são respostas em que consigo acreditar. O padre Broff saiu do gabinete com Maura. Desceram ambos o corredor mal iluminado, fazendo render as tábuas do soalho já muito gasto. Podíamos puxar o assunto agora, doutora Isles. Que assunto? O padre parou e toou a saber se o lho é meu. O olhar dele enfrentou o dela sem pestanejar. Foi Maura que teve de desviar o seu, de proteger-se daquela intensidade. É nisso que está a pensar, não é? Perguntou ele. É compreensível, não acha? Acho. Como a senhora disse há pouco, as leis incontornáveis da biologia exigem um espermatozoide e um óvulo. O senhor é o único homem que tem acesso regular a esta abadia. Reza a missa, confessa. É verdade. Conheces os segredos mais íntimos delas. Só os que elas querem contar-me. É um símbolo de autoridade. A quem encare os padres dessa maneira, para uma jovem noviça, se-lo-ia certamente. E isso transforma-me automaticamente num suspeito. Não seria o primeiro padre a quebrar os seus votos. Ele suspirou e, pela primeira vez, deixou de olhar para ela. Não para evitar, mas porque reconheceu tristemente que ela tinha razão. Não é fácil, hoje em dia. Os olhares que as pessoas nos deitam, as graçolas nas nossas costas. Quando celebro uma missa, olho sempre para a cara das pessoas que estão na minha igreja e sei no que estão a pensar. Interrogam-se se eu toco em rapazinhos ou se desejo meninas. Todas elas se interrogam, como a senhora. E pensam o pior. O lho é seu, padre Broff. Os olhos azuis estaram-na mais uma vez, com uma reza inabalável. Não, não é. Nunca quebrei os meus votos. Compreende que não podemos usar-nos apenas na sua palavra. Não é verdade. Claro, eu podia estar a mentir. Não podia. Apesar de ele não levantar a voz, Maura detectou laivos de irritação. Ele aproximou-se mais e ela com o imóvel, resistindo ao impulso de recuar. Eu podia cometer um pecado, e outro, e mais outro. Na sua opinião,
Aonde conduz essa espiral de pecados? À mentira, ao abuso de uma freira, ao assassínio. A polícia tem de explorar todos os motivos, até os seus. E quer o meu ADN? Suponho. Isso eliminaria a possibilidade de o senhor ser o pai do bebê. Ou faria de mim o principal suspeito do assassínio. Depende dos resultados. O que acha que eles mostrarão? Não faço ideia. Mas deve ter um palpite. Está aqui, a olhar para mim. Vê em mim o assassino. Só cono nas provas. Números e factos. Só acredita nisso. É verdade. E se eu lhe dissesse que estou inteiramente disposto a submeter-me ao teste de ADN? Que lhe darei já uma amostra de sangue, se quiser tirá-la. Não é preciso uma amostra de sangue. Basta uma gota de saliva. Seja. Só quero esclarecer que estou a oferecer-me. Comunicarei à detetive Risoli. Será ela a fazer a colheita. Isso irá alterar a sua opinião acerca da minha culpabilidade. Como já disse, saberei quando vir os resultados. Dizendo isto, Maura abriu a porta e saiu. O padre foi atrás dela até ao pátio. Não trazia casaco, mas parecia insensível ao frio, de tão concentrado que estava nela. A senhora disse que teve uma educação católica. Frequentei um liceu católico, o Holy Innocents, em São Francisco. Mas só acredita nas suas análises ao sangue, na sua ciência. Em que havia eu de basear-me? Nos instintos, na fé, em si. Só porque é padre. Só por isso. O padre Broff abanou a cabeça e deu uma gargalhada triste, lançando uma baforada de ar quente para a atmosfera gelada. Acho que isso responde à minha pergunta. Eu não tenho palpites. Não assumo nada em relação às outras pessoas porque elas surpreendem-me muitas vezes. Chegaram ao portão principal. Ele abriu e ela saiu. O portão fechou-se entre eles, separando de repente dois mundos diferentes. Lembra-se do homem que desmaiou no passeio? Perguntou ele. Aquele a quem fizemos reanimação? Lembro. Está vivo. Fui visitá-lo esta manhã. Acordou e já fala. Ainda bem. Nunca pensou que ele se safasse. Tinha tudo contra ele. Está a ver. Por vezes, os números e as estatísticas são enganosos. Maura deu meia volta. Doutora Islis. Gritou ele. A senhora foi educada no seio da igreja. Resta alguma coisa da sua fé. Ela olhou para trás. A fé não exige provas. Mas eu exijo, respondeu Maura. A autópsia de uma criança era uma tarefa que aterrava todos os patologistas. Enquanto Maura calçava as luvas e preparava os instrumentos, evitou olhar para o pequeno embrulho que estava em cima da mesa, tentando distanciar-se, tanto quanto possível, da triste realidade com a qual estava prestes a confrontar-se. Com exceção do tilintar dos instrumentos, reinava o silêncio na sala. Nenhum dos presentes tinha vontade de dizer fosse o que fosse. Maura sempre impusera o respeito no seu laboratório. Quando estudava medicina, assistira às autópsias de doentes que tinham sido tratados por ela. E, embora os patologistas que faziam essas autópsias os considerassem pessoas estranhas e anônimas, ela, que os conhecera em vida, não conseguia olhar para eles, estendidos na mesa, sem ouvir as suas vozes nem recordar os seus olhares conscientes. A sala de autópsias não era o local indicado para contar anedotas nem para falar do encontro da noite anterior, e ela não tolerava tais comportamentos. Um olhar grávido seus conseguia dominar o mais desrespeitoso dos polícias. Ela sabia que eles não eram insensíveis, que o humor era uma forma de lidarem com a natureza sinistra da sua profissão, mas esperava que eles deixassem o sentido de humor à porta. Caso contrário, podiam contar com uma descompostura. Essa descompostura nunca era necessária quando havia uma criança estendida na mesa. Maura olhou para os dois detetives à sua frente. Belry Frost, como era habitual, tinha uma palidez doentia e estava ligeiramente afastado da mesa, como se preparasse para fugir. Nesse dia, não eram os cheiros desagradáveis que dificultavam a autópsia, era a idade da vítima. Jane Risoli estava ao lado dele, com uma expressão resoluta e o corpo franzino quase perdido numa bata cirúrgica que era demasiado grande para ela. Encostarás-se à mesa, uma posição que anunciava: estou pronta. Consigo lidar com tudo. A mesma atitude que Maura vira nas internas de cirurgia. Os homens podiam chamar-lhes cabras, mas ela reconhecia-as pelo que eram: mulheres preparadas para a luta, que trabalhavam muito para se armarem numa profissão masculina, ao ponto de ostentarem uma arrogância própria dos homens. Era o caso de Jane Risoli, embora o seu rosto não condissesse exatamente com a pose destemida. Estava pálido, crispado e com umas olheiras que denunciavam cansaço. Yoshima apontara a luz para o embrulho e aguardava junto do tabuleiro dos instrumentos. O cobertor estava ensopado, e caíram algumas gotas de água gelada do lago quando Mauro o afastou devagarinho, revelando mais uma camada de ligaduras. O pezinho que ela vira estava agora exposto, a sair do tecido molhado. Colada ao corpo do bebê, como se fosse uma mortalha, estava uma fronha de almofada branca, fechada com alnetes de ama. Viam-se partículas rosadas agarradas ao tecido. Maura pegou na pinça, retirou as partículas e deixou-as cair num pequeno tabuleiro. O que é isso? Perguntou Frost. Parecem confetes, respondeu Risoli.
Maura enou a pinça numa prega molhada e retirou um graveto. Não são confetes, são oures secas, disse ela. O significado desta conclusão impôs de novo o silêncio. Um símbolo de amor, pensou Maura. De luto. Lembrou-se como cara comovida quando, há uns anos, soubera que os homens de Neandertal enterravam os seus mortos com oures. Era a prova do seu desgosto e, portanto, da sua humanidade. Aquela criança tinha sido chorada, pensou ela, envolvida em ligaduras, aspergida com oures secas e embrulhada num cobertor de lã. Não fora deitada fora, fora sepultada. Uma despedida. Maura concentrou-se no pé, minúsculo como o de um boneco, a sair da mortalha. A pele da planta estava engelhada devido à imersão em água doce, mas não havia decomposição nem veias salientes. A temperatura no lago era quase negativa, e o corpo podia manter-se num estado de quase conservação durante algumas semanas. Seria difícil, ou mesmo impossível, determinar a data da morte. Maura pôs de parte a pinça e retirou os 4 alnetes de ama que fechavam a fronha. Fizeram um ruído quase musical quando ela os deixou cair num tabuleiro. Ao levantar o tecido e empurrá-lo um pouco mais para cima, apareceram as pernas, dobradas e com as coxas abertas, como as de uma pequena rã. A avaliar pelo tamanho, tratava-se de um feto completamente formado. Maura expôs os órgãos genitais e depois um pedaço inchado do cordão umbilical, atado com uma tá de cetim vermelho. De repente, lembrou-se das freiras sentadas à mesa, com as mãos deformadas a mexerem em oures secas e tás para fazerem os seus saquinhos. Um bebezaquinho, pensou ela, coberto de oures e atado com uma tá. É um rapaz, disse Risoli, com a voz quase a falhar. Maura levantou a cabeça e reparou que Risoli estava ainda mais pálida e que se encostara à mesa, como se não conseguisse equilibrar-se. Precisa de sair. Risoli engoliu em seco. É apenas... O quê? Nada. Estou bem. O pior ainda estava para vir. Maura puxou a fronha sobre o peito, estendendo primeiro um braço e depois o outro, para libertá-los do tecido molhado. As mãos eram perfeitas, e os dedinhos capazes de acariciar a face de uma mãe, de agarrar uma madeixa de cabelo. A seguir ao rosto, são as mãos que melhor denem um ser humano. E era quase doloroso olhar para elas. Maura enou a mão dentro da fronha para segurar a nuca, enquanto puxava o resto do tecido. No mesmo instante, percebeu que algo não estava bem. A sua mão apoiava um cérebro que, ao tacto, não parecia normal, humano. Parou, sentindo de repente a garganta seca. Aterrada, afastou o tecido, e apareceu a cabeça da criança. Risoli perdeu o fôlego e afastou-se da mesa. Céus! Exclamou Frost. O que diabo lhe aconteceu? Demasiado aturdida para falar, Maura só conseguiu olhar, horrorizada, para o crânio aberto, com a massa encefálica à vista, e para a face, dobrada para dentro como uma máscara de borracha amolgada. De repente, um tabuleiro metálico virou-se e caiu. Maura levantou a cabeça mesmo a tempo de ver Risoli, lívida, a cair lentamente ao chão. Capítulo 10. Não quero ir parar às urgências. Maura limpou o resto do sangue e franziu o sobrolho ao ver a laceração de 2,5 centímetros na testa de Risoli. Não sou cirurgiã plástica. Posso suturar isto, mas não posso garantir que não que com uma cicatriz. Trate lá disso, está bem? Não quero passar horas e horas sentada na sala de espera de um hospital. Além disso, podia sair-me na rifa um estudante de medicina. Maura desinfectou-lhe a pele com betadine e em seguida pegou num frasco de xilocaína e numa seringa. Primeiro, vou anestesiar-lhe a pele. Vai sentir uma picada, mas depois não sente mais nada. Risoli deixou-se ficar imóvel na marquesa, de olhos pregados no tecto. Apesar de não se encolher quando a agulha lhe atravessou a pele, fechou a mão e manteve o punho bem cerrado durante a anestesia. Nem um lamento, nem uma lamúria. Já se sentirá suficientemente humilhada com a queda no laboratório. E ainda mais por não conseguir equilibrar-se sozinha e ter de aceitar a ajuda de Frost, que a conduziu ao gabinete de Maura como se ela fosse uma noiva. Agora estava deitada, com um ar macambúzio, firmemente determinada a não dar parte de fraca. Quando Maura perfurou as extremidades da laceração com a agulha curva, Risoli perguntou, com uma voz muito calma. Vai dizer-me o que aconteceu àquele bebê. Não lhe aconteceu nada. Aquilo não é normal. Bolas, falta-lhe metade da cabeça. Nasceu assim, respondeu Maura, cortando a linha e dando um nó. Suturar pele humana era o mesmo que coser um tecido, e neste caso ela não era mais do que uma simples costureira que unia as pontas e rematava a costura com um nó. O bebê é anencefílico. O que quer isso dizer? O cérebro dele nunca se desenvolveu. Mas não se trata apenas da falta do cérebro. Parecia que lhe tinham cortado o cimo da cabeça. Risoli engoliu em seco. E a cara? Faz tudo parte do mesmo defeito congênito. O cérebro desenvolve-se a partir de uma camada de células chamadas tubo neural. Se a parte de cima do tubo não se fechar como deve, o bebê nasce sem uma parte do cérebro,
do crânio e até do couro cabeludo. É o que significa anencefálico. Nunca tinha visto um como este, só no Museu de Medicina. Mas não é assim tão raro. Acontece uma vez em cada 1000 nascimentos, aproximadamente. Por quê? Ninguém sabe. Então podia acontecer o mesmo a qualquer bebê. Exatamente. Maura deu o último ponto e cortou o excesso de sutura. Esta criança nasceu com uma malformação grave. Se não nasceu morta, é quase certo que morreria pouco depois. Então, Camille não a afogou. Vou examinar os rins para ver se há diatomáceas. Isso indicar-nos-á se a criança morreu por afogamento. Mas não acredito que este seja um caso de infanticídio. Creio que o bebê morreu de morte natural. Graças a Deus, disse Risoli em voz baixa. Se essa coisa tivesse sobrevivido, não teria. Maura aplicou um penso sobre a ferida e descalçou as luvas. Está pronta, detetive. Deve tirar os pontos daqui a 5 dias. Pode passar por cá que eu tiro-lhes. Mas continuo a pensar que devia ir ao médico. Você é médica. Trabalho com mortos, não se esqueça disso. Acabou de suturar-me lindamente. Não estou a falar de dar alguns pontos. Estou preocupada com o resto. A que se refere? Maura inclinou-se para a frente e Torrisoli. Você perdeu os sentidos, lembra-se? Não almocei. E essa coisa, o bebê, chocou-me. Chocou-nos a todos. Mas você é que desmaiou. Nunca tinha visto nada igual. Jane, você já viu toda a espécie de coisas terríveis naquela sala de autópsias. Todos vimos. Todos cheiramos várias coisas juntos. Você sempre teve um estômago forte. Os polícias mais novos, tenho de mantê-los debaixo de olho. Caso contrário, caem como tordos. Mas você sempre conseguiu manter o sangue frio aqui dentro. Até agora. Talvez eu não seja tão forte como você julga. Não. Creio que há um problema qualquer. De que gênero? Há uns dias, você sentiu-se tonta. Risoli encolheu os ombros. Tenho de começar a tomar o pequeno almoço. Por que não o faz? São os enjoos. E tenho reparado que você vai à casa de banho praticamente de 10 em 10 minutos. Foi lá 2 vezes enquanto eu preparava os instrumentos. Mas que diabo é isto? Um interrogatório. Você tem de ir ao médico. Tem de fazer um exame completo e análises ao sangue para controlar a anemia, pelo menos. Só preciso de apanhar ar puro. Risoli sentou-se e levou imediatamente as mãos à cabeça. Céus! Esta maldita dor de cabeça. Você bateu com a cabeça no chão com toda a força. Já me tinha acontecido o mesmo. Mas o que mais preocupa é que tenha perdido os sentidos. Que esteja tão cansada. Jane Risoli levantou a cabeça e olhou para ela. Nesse instante, Maura teve a resposta. Já desconava. E agora via as suspeitas colmadas no olhar da detetive. A minha vida é tão lixada. Desabafou Risoli em voz baixa. As lágrimas surpreenderam Maura. Nunca vira Risoli chorar. Sempre a considerará uma mulher demasiado forte e obstinada para sussurrar. Mas nesse momento as lágrimas caíam-lhe pelas faces. E Maura ficou tão abalada que se limitou a observá-la em silêncio. Ficaram ambas sobressaltadas quando ouviram bater à porta. Frost enou a cabeça no gabinete. Como vão as coisas por aqui? Faltou-lhe a voz ao reparar no rosto molhado da colega. O que é isso? Sente-te bem? Risoli enxugou as lágrimas com um gesto de irritação. Sinto. O que há? Já te disse que estou bem, detetive Frost. Precisamos de algum tempo a sós. Concede-nos alguma privacidade, por favor, pediu Maura. Frost corou. Desculpem, disse ele em voz baixa, e retirou-se, fechando a porta sem fazer barulho. Eu não devia ter gritado com ele, disse Risoli. Mas às vezes é tão estúpido. Ele só está preocupado consigo. Pois, eu sei. Pelo menos é bom tipo. Risoli não conseguiu dizer mais nada. Fez o possível por não chorar e cerrou os punhos, mas as lágrimas apareceram e depois os soluços. Eram soluços sufocados, de vergonha, que ela não conseguiu reprimir. Maura sentiu-se incomodada ao presenciar a desintegração de uma mulher cuja força moral sempre a impressionara. Se Jane Risoli se descontrolava, então podia acontecer o mesmo a toda a gente. De repente, Risoli bateu com os punhos cerrados nos joelhos e respirou fundo várias vezes. Quando conseguiu levantar a cabeça, as lágrimas ainda lá estavam, mas o orgulho transformará o seu rosto numa máscara rígida. São as malditas hormonas. Dão-me volta a cabeça. Há quanto tempo é que sabe? Não sei. Há pouco, creio eu. Acabei por fazer um teste de gravidez esta manhã. Mas já há umas semanas que eu sabia. Sentia-me diferente. E não me apareceu o período. De quanto tempo está? Risoli encolheu os ombros. 1 mês, pelo menos. Maura reclinou-se na cadeira. Agora que Risoli já controlava as emoções, ela podia refugiar-se no seu papel de médica. A médica de cabeça fria, disposta a dar conselhos práticos. Tem muito tempo para tomar uma decisão. Risoli fungou e passou as mãos pelo rosto. Não há nada a decidir. O que vai fazer? Não posso tê-lo. Bem sabe que não posso. Por quê? Risoli toa como se ela fosse uma imbecil. O que faria eu com o bebê nos braços? O mesmo que toda a gente faz.
Consegue imaginar-me como mãe? Risoli deu uma gargalhada. Que horror! A criança não sobreviveria um mês com os meus cuidados. As crianças têm uma resistência espantosa. Pois bem, eu não sou boa nisso. Foi impecável com aquela menina, a Noni. Pois. Mas é verdade, Risoli. E ela correspondeu. Ignorou-me e retraiu-se na presença da mãe. Mas vocês tornaram-se logo amigas. Isso não significa que eu seja do tipo maternal. Os bebés assustam-me. Não sei o que hei de fazer com eles e passo-os logo para o colo de outra pessoa. Risoli resfolegou, como se não houvesse mais nada a dizer. Assunto encerrado. Não posso. Não posso. Levantou-se da cadeira e atravessou a sala em direção à porta. Já disse ao agente Dean. Risoli parou, com a mão no puxador da porta. Jane, não. Não lhe disse. Por quê? É difícil termos uma conversa quando mal nos vemos. Washington não cá do outro lado do mundo. Até tem o mesmo fuso horário. Você podia tentar pegar no telefone. Ele gostaria de saber. Talvez não. Talvez seja uma daquelas complicações de que ele prefere nem ouvir falar. Maura suspirou. Certo, admito que sim. Não o conheço muito bem. Mas durante o pouco tempo em que trabalhamos juntos ele pareceu me levar as suas próprias responsabilidades a sério. Responsabilidades. Finalmente, Risoli virou-se e olhou para ela. Oh, nem mais. É isso que eu sou. É isso que este bebê é. E ele não é nenhum escuteiro para ter de cumprir o seu dever. Não foi isso que eu quis dizer. Mas você tem toda a razão. O Gabriel cumpriria o seu dever. Pois bem, que se lixe. Não quero ser o problema de homem nenhum, a responsabilidade de homem nenhum. Além disso, não é a ele que compete decidir. É a mim. Eu é que teria de o criar. Você nem sequer lhe deu uma hipótese. Uma hipótese de quê? De pôr um joelho em terra e pedir-me em casamento. Retorquiu Risoli, rindo-se. Por que é que isso é assim tão estranho? Já vos vi juntos, e reparei como ele olha para você. Existe algo mais do que um caso de uma noite. Pois, foi um caso de 2 semanas. Não foi mais do que isso para você. Que mais podia ser? Ele está em Washington e eu estou aqui. Risoli abanou a cabeça, admirada. Céus, nem posso acreditar que fui apanhada. Isto só devia acontecer às mulheres patetas. Calou-se, e riu-se. Pois, e o que é que eu sou? Pateta não é, com certeza. Infeliz. E estupidamente fértil. Há quanto tempo não fala com ele? Desde a semana passada. Ele telefonou-me. Por que não lhe disse nada? Porque ainda não tinha certeza. Mas agora tem. Mas não lhe vou dizer nada. Tenho de escolher o que me convém, e não o que convém aos outros. O que receia que ele lhe diga? Que me diga para lixar a minha vida. Que me diga para cá com o bebê. É mesmo isso que receia? Ou tem medo que ele não o queira? Que ele a rejeite antes que seja você a rejeitá-lo? Risoli olhou para Maura. Sabe uma coisa, doutora? O que é? Às vezes, não sei de que é que você está a falar. E às vezes eu acerto em cheio. Pensou Maura, vendo Risoli a sair do gabinete. Risoli e Frost estavam sentados no carro, com o radiador a expelir ar frio e os ocos de neve a embaterem no para-brisas. O céu cinzento condizia com a sua disposição. A detetive tremia de frio, na obscuridade claustrofóbica do carro, e cada oco de neve que caía no vidro impedia-a ainda mais de ver alguma coisa lá para fora. Enclausurava-a. Sepultava, estás melhor? Perguntou Frost. Foi uma dor de cabeça. Mais nada. Tens a certeza que não queres que eu te leve às urgências? Só preciso de tomar um Tilenol. Está bem. Frost ligou o motor, mas depois mudou de ideias e desligou, olhou para ela. Risoli, o que é? Se quiseres falar comigo sobre alguma coisa, seja ela qual for, eu não me importo de ouvir. Ela não respondeu e limitou-se a olhar através do para-brisas para os ocos de neve que desenhavam uma ligrana branca no vidro. Trabalhamos juntos há quanto tempo? Há 2 anos. Parece-me que não me contas muita coisa que se passa na tua vida, disse ele. Talvez eu te enche os ouvidos acerca de mim e da Alice. Todas as discussões que temos, tu sabes, quer queiras, quer não. Nunca me mandas calar e, portanto, deduzo que não te importas. Mas sabes, apercebi-me agora de uma coisa. Tu ouves muito, mas falas pouco de ti. Não há muito a dizer. Frost ficou a pensar nisto. Depois, acrescentou, quase envergonhado, nunca te tinha visto chorar. Ela encolheu os ombros. Pois bem, viste agora. Ouve, nem sempre nos demos bem. Achas que não? Frost corou, como acontecia sempre que era apanhado num momento desastrado. A sua cara parecia um holofote, que se tornava vermelho ao primeiro sinal de embaraço. O que eu quero dizer é que não somos, assim, grandes amigos. Mas agora queres que sejamos grandes amigos? Eu não me importava. Combinado. Somos grandes amigos, respondeu ela bruscamente. Vamos andando. Risoli, o que é? Eu estou aqui. Ouviste? Só quero que saibas isso. Ela pestanejou e virou-se para a janela lateral, para ele não ver o efeito que as suas palavras tiveram nela. Pela segunda vez numa hora,
Risoli sentiu as lágrimas a chegar. Malditas hormonas! Não percebia por que é que as palavras de Frost a faziam chorar. Talvez fosse apenas o facto de ele estar a ser tão meigo para ela. A verdade é que sempre o fora. Mas ela estava hipersensível e em parte desejava que Frost fosse estúpido que nem uma porta e não se apercebesse da sua agitação. As palavras dele tornavam-na vulnerável e exposta. Não era assim que se conquistava o respeito de um colega. Risoli respirou fundo e desanuviou. O momento difícil passará e as lágrimas já tinham desaparecido. Conseguiu olhar para ele e simular a sua postura habitual. Olha, preciso daquele Tilenol, disse ela. Vamos passar o dia inteiro aqui sentados. Ele concordou e ligou o motor. Os limpa-para-brisas afastaram a neve do vidro, revelando-lhes o céu e as ruas cobertas por um manto branco. Risoli passará o verão escaldante a suspirar pelo inverno, pela pureza da neve. Agora, ao contemplar esse cenário desolado, pensou que nunca mais voltaria a amaldiçoar o calor de agosto. Nas noites de sexta-feira, ninguém conseguia entrar no bar. P. Doyle sem esbarrar com um polícia. Situado mesmo ao fundo da rua, no extremo oposto da esquadra de Jamaica Plain da polícia de Boston, e apenas a 10 minutos de Schilder Plaza, o Doyle's era o ponto em que os agentes costumavam encontrar-se para conversar e beber uma cerveja quando estavam de folga. Por isso, quando Risoli entrou no Doyle's, esperava encontrar uma série de rostos conhecidos. O que ela não esperava era ver Vince Corsac sentado ao balcão, a beber uma cerveja. Corsac era um detetive aposentado da polícia de Newton, e o Doyle estava fora do seu território habitual. Ele viu-a assim que ela entrou e acenou-lhe. Olá, Risoli. Há quanto tempo não te via? O que te aconteceu? Perguntou ele, apontando para o penso que Jane trazia na testa. Ora, nada. Escorreguei na morgue e tive de levar uns pontos. E o que fazes tu por estas bandas? Vou mudar-me para cá. O quê? Acabei de alugar um apartamento ao fundo da rua. E a tua casa em Newton? Isso é uma longa história. Queres jantar? Conto-te tudo. Corsa pegou na cerveja. Vamos para um compartimento na outra sala. Estes fumadores idiotas estão a dar-me cabo dos pulmões. Nunca te incomodaste com isso. Pois é. Isso é quando eu era um desses idiotas. Não há nada como uma trombose para transformar um fumador inveterado num maníaco da saúde, pensou Risoli, seguindo atrás do corpulento Corsac. Embora tivesse perdido peso desde que sofrerá o ataque cardíaco, ainda tinha arcabouço para jogador de baseball, que era o que ele lhe parecia ao abrir caminho entre a multidão de sexta-feira à noite. Entraram na sala de não-fumadores, onde o ambiente estava um pouco mais desanuviado. Corsac escolheu um compartimento junto da bandeira irlandesa. Na parede, viam-se recortes amarelados e emoldurados do Boston Globe, artigos sobre antigos maiores e políticos que tinham morrido há muito tempo. Os Kennedy, Tip O'Neill e outros, e os ilustres do Erie, muitos dos quais tinham lidado com a melhor sociedade de Boston. Corsa deslizou ao longo do banco de madeira, encolhendo a barriga generosa do outro lado da mesa. Apesar de continuar pesado, parecia mais magro do que em agosto, quando ambos tinham participado na investigação de um múltiplo homicídio. Risoli não conseguia olhar para ele sem se lembrar desse verão. O zombido das moscas nas árvores, os horrores que a oresta desvendara, no meio da folhagem. Ainda lhe vinham à mente imagens daquele mês em que dois assassinos se tinham juntado para encenar fantasias terríveis em casais abastados. Corsac fora uma das poucas pessoas que se apercebera do impacto que o caso tivera nela. Juntos, tinham combatido monstros e sobrevivido, e havia um traço de união entre eles, forjado na crise de uma investigação. No entanto, havia muita coisa em Corsac que a repelia. Viu beber um gole de cerveja e passar a língua pelo bigode para retirar a espuma. O ar simiesco dele sempre a impressionara. As sobrancelhas farfalhudas, o nariz largo e os pelos negros hirsutos dos braços. E o modo como andava, com os braços grossos a balançar ao lado do corpo e os ombros curvados para a frente, exatamente como um macaco. Risoli sabia que havia problemas no seu casamento e que, desde que se reformara, lhe sobrava tempo. Agora, ao olhar para ele, sentia um certo remorso. Corsac deixará-lhe várias mensagens no telefone, propondo que jantassem juntos, mas ela, sempre atarefada, nunca lhe responderá. A empregada aproximou-se da mesa, reconheceu Risoli e perguntou: quer as suas sanhadas, como de costume, detetive? Risoli olhou para Corsac, que entornara a cerveja na camisa, deixando um rastro de nódoas molhadas. Não. Só uma cola, respondeu ela. Quer encomendar? Risoli abriu a ementa. Nessa noite, não tinha estômago para cerveja, mas estava esfomeada. Quer uma salada do chefe com muito molho Ocean Island, peixe com batatas fritas, e um pratinho de rodelas de cebola. Pode trazer tudo ao mesmo tempo. E traga também uma dose extra de manteiga para os pãezinhos. Corsac riu-se. Não te prives, Risoli. Estou com fome. Sabes o que os fritos fazem às tuas artérias. Está bem. Não comes nenhuma das minhas rodelas de cebola. A empregada olhou para Corsac. E o senhor? Salmão grelhado, sem manteiga. E uma salada com molho vinagrete.
Assim que a empregada se afastou, Risoli deitou um olhar incrédulo a Corsac. Desde quando começaste a comer peixe grelhado? Perguntou ela. Desde que recebi um aviso forte do tipo lá de cima. Estás mesmo a comer assim? Não é só para te exibires. Já perdi 5 quilos. Mesmo sem fumar, ou seja, peso realmente menos. Não é apenas a retenção de líquidos. Corsac recostou-se, mostrando-se satisfeito consigo mesmo. Agora até uso tapete de corrida. Não me digas. Inscrevi-me num ginásio. Faço exercícios cardíacos. Verifico as pulsações. Controlo esta máquina. Sinto-me 10 anos mais novo. Pareces 10 anos mais novo. Talvez fosse o que ele esperava que ela dissesse, mas Risoli não disse, porque não era verdade. 5 quilos. Isso é bom para ti, comentou ela. Já não passo sem isto. Então, por que beber cerveja? O álcool é bom, não sabes. É a última palavra no New England Journal of Medicine. Um copo de vinho tinto faz bem ao coração. Corsac apontou para a cola que a empregada serviu a Risoli. O que é isso? Costumavas beber sempre Adam's Ale. Risoli encolheu os ombros. Esta noite não me apetece. Sentes-te bem? Não, não me sinto bem. Estou grávida e não consigo beber uma cerveja sem ter vontade de vomitar. Tenho andado muito ocupada, respondeu ela. Pois, tenho sabido. O que há com as freiras? Ainda não sabemos. Ouvi dizer que uma delas tinha sido mãe. Onde é que ouviste isso? Bem sabes. Por aí. E que mais ouviste dizer? Que vocês retiraram o bebê de um lago. As fugas de informação eram inevitáveis. Os polícias conversavam uns com os outros. Conversavam com as mulheres. Risoli pensou em todos os investigadores que estavam à volta do lago, nos funcionários da morgue, nos peritos, alguns tagarelas, e pouco depois até um polícia reformado de Newton conhecia os pormenores. Risoli receava o que os jornais da manhã pudessem publicar. Um assassínio já fascinava bastante o público. Agora havia sexo proibido, um aditivo forte que manteria este caso nas primeiras páginas. A empregada trouxe a comida. Aquilo que Risoli encomendara ocupava a maior parte da mesa. Os pratos multiplicavam-se, como numa festa de família. Risoli atacou o que tinha à frente e deu uma dentada numa batata frita tão quente que teve de beber um pouco de cola para refrescar a boca. Corsac, apesar dos seus comentários virtuosos acerca dos fritos, não tirava os olhos das rodelas de cebola. Depois, olhou para o seu peixe grelhado, suspirou e pegou no garfo. Queres umas rodelas de cebola? Perguntou Risoli. Não, estou bem. Garanto-te que estou a dar uma volta à minha vida. Talvez aquela trombose tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Estás a falar a sério? Claro. Estou a perder peso. Deixei de fumar. Olha, acho que até o meu cabelo voltou a crescer. Corsac inclinou a cabeça e mostrou a calva. Se havia cabelos a nascer, era dentro da cabeça, mas não por fora, pensou Risoli. É verdade. Estou a fazer uma série de alterações, disse ele. Corsac calou-se e concentrou-se no salmão, mas aparentemente sem prazer. Condoída, Risoli teve vontade de empurrar o seu prato de rodelas de cebola para junto dele. Mas quando ele levantou a cabeça outra vez, foi para ela que olhou e não para a comida. Também vê mudanças lá em casa. Houve qualquer coisa na entoação dele que a deixou pouco à vontade. O modo como olhou para ela, como se quisesse desabafar. Risoli receava ouvir os pormenores sórdidos, mas compreendeu que ele tinha necessidade de falar. O que se passa lá em casa? Perguntou ela, quase a adivinhar o que iria ouvir. A Diane e eu. Sabes qual é a situação? Já a viste. Risoli vira Diane pela primeira vez no hospital, quando Corsac recuperava do ataque cardíaco. No primeiro encontro, reparara na fala arrastada e nos olhos vítreos de Diane. A mulher era um autêntico armário de medicamentos ambulante, cheio de Valium, codeína. Tudo o que ela conseguia extrair aos médicos. Há anos que o problema existia, conforme lhe explicará Corsac, mas ele mantivera-se ao lado da mulher por entender que era essa a sua obrigação. Como está a Diane? Perguntou Risoli. Na mesma. Continuou obtusa. Tu disseste que as coisas estavam a mudar. E estão. Eu deixei a Risoli e sabia que ele estava à espera da reação dela. Não desviou o olhar, sem saber se havia de ficar satisfeita ou triste por ele. Sem saber o que ele queria ver nela. Céus? Corsac. Disse ela por M. Não tens dúvidas. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Vou mudar-me para a semana. Encontrei um apartamento de solteiro aqui, em Jamaica Plain. Vou equipá-lo como me apetece. Um grande ecrã de televisão. Uns brutos altifalantes daqueles que nos rebentam com os tímpanos. Percebes? Ele tem 54 anos. Teve um ataque cardíaco e saltou-lhe a tampa, pensou ela. Está a comportar-se como um adolescente ansioso por mudar-se para o seu primeiro apartamento. Ela nem vai reparar que eu saí. Desde que eu continue a pagar-lhe as contas da farmácia, sente-se feliz. Bolas. Não sei por que levei tanto tempo para fazer isto. Desperdicei metade da minha vida, mas, digo-te, estou farto. Daqui em diante, todos os minutos serão importantes para mim.
E a toalha? O que diz? Corsac riu-se. Está-se nas tintas. Está sempre a pedir dinheiro. Papá, preciso de um carro novo. Papá, quero ir a Cancún. Julgas que eu alguma vez fui a Cancún? Rizzoli recostou-se, dando e deixando arrefecer as rodelas de cebola. Sabes o que estás a fazer? Sei. Estou a assumir o controle da minha vida. Corsac calou-se e em seguida acrescentou, com um certo ressentimento. Julguei que cavas contente por mim. Ico, acho que sim. Então e o meu aspecto? Que aspecto? É como se me tivessem nascido asas. Tenho de habituar-me ao novo Corsac. Parece que já não te conheço. E isso é mal. Não. Pelo menos já não me atiras baforadas de fumo para a cará. Riram-se. O novo Corsac, ao contrário do velho, não deixaria o carro dela tresandar a cigarro. Corsac espetou uma folha de alface e comeu em silêncio, de sobrolho carregado, como se o simples acto de mastigar exigisse toda a sua concentração. Ou para preparar o que viria a seguir. Então como vai isso entre ti e o Dean? Continuou a ver-se. A pergunta dele, feita com tanta naturalidade, apanhou-a desprevenida. Era o último assunto de que lhe apetecia falar, a última coisa que esperava que ele perguntasse. Corsac não escondia que não gostava de Gabrielle Dean. Ela também não gostara dele. Quando Dean se juntara à investigação em agosto, exibindo o distintivo do FBI e querendo assumir o controle das operações. Umas semanas depois, tudo mudará entre ela e Dean. Rizzoli olhou para metade da refeição que ainda não comera, subitamente sem apetite. Sentia que Corsac a observava. Quanto mais tempo ela esperasse, menos credível seria a sua resposta. As coisas vão bem, respondeu ela. Queres outra cerveja? Acho que vou pedir mais uma cola. Ele veio ver-te há pouco tempo. Onde está a empregada? Quando foi isso? Há umas semanas. Há um mês. Não sei. Rizzoli fez sinal à empregada, que não a viu e se encaminhou para a cozinha. O quê? Não tens reparado nisso? Tenho outras coisas em que pensar. Percebes? Disparou ela. Foi o tom de voz que atraiu. Corsac recostou-se, dando-a com o seu olho clínico. Um olho que sabia muito. Um tipo bem parecido como ele talvez julgue que nenhuma mulher lhe resiste. O que quer isso dizer? Não sou tão estúpido como pareço. Percebo que alguma coisa não vai bem. Sinto na tua voz. E isso aborrece-me, porque tu mereces melhor. Muito melhor. Eu não quero falar deste assunto. Nunca conei nele. Eu disse, em agosto. Parece-me que nessa altura também não conavas nele. Rizzoli fez de novo sinal à empregada, que voltou a ignorá-la. Há qualquer coisa de dissimulado nesses tipos do FBI. Em todos os que conheci. São todos falinhas mansas, mas nunca são frontais. Fazem jogos mentais. Julgam-se melhores do que os polícias. Toda essa escumalha federal. O Gabriel não é desses. Não, não é. Só dizes isso porque estás apanhadinha por ele. Por que esta conversa? Porque estou preocupado contigo. É como se estivesses a cair de um penhasco e nem sequer pedisse socorro. Não creio que tenhas alguém com quem possas falar disto. Estou a falar contigo. Pois, mas não me estás a contar tudo. Mas o que queres que eu diga? Ele não tem vindo cá ver-te, pois não? Rizzoli não respondeu, nem sequer olhou para ele. Concentrou-se no mural pintado na parede atrás dele. Temos andado muito ocupados. Corsac suspirou e abanou a cabeça, com um gesto de compaixão. Eu não estou apaixonada, nem nada que se pareça. Apelando ao seu orgulho, olhou finalmente para ele. Julgas que fico deprimida só porque um tipo me deixa? Bem, não sei. Rizzoli riu-se, mas pareceu um riso forçado, até a ela própria. É só sexo, Corsac. Tens uma experiência e segues o teu caminho. É o que os amantes fazem. Estás a dizer-me que és apenas uma amante. Não me venhas com esse paleio machista. Não? Pronto. Queres dizer que ninguém sai magoado? Ele vai-se embora e tu cas na mesma. Rizzoli olhou chamente. Fico na mesma. Ainda bem. Porque ele não merece, Rizzoli. Ele não merece um minuto de desgosto. E eu vou lhe dizer isso, da próxima vez que o vir. Por que estás a fazer isto? A fazer o quê? A interferir. A provocar. Eu não preciso disto. Já tenho problemas que cheguem. Eu sei. E só estás a piorar as coisas. Corsac a observá-la. Em seguida, baixou a cabeça. Desculpa, disse ele tranquilamente. Mas, sabes, só estou a tentar ser teu amigo. De tudo que ele pudesse ter dito, nada a teria afetado mais. Rizzoli deu consigo a reprimir as lágrimas ao mesmo tempo que tava a cabeça calva de Corsac. Às vezes, ele causava-lhe repulsa quando a enfurecia. E havia momentos em que ela deitava um olhar surpreendido ao interior daquele homem, um homem decente e generoso, e envergonhava-se da sua impaciência para com ele. Não trocaram uma palavra enquanto vestiam o casaco e saíam do Doyle's, emergindo da nuvem de fumo de cigarro para a noite resplandecente de neve. Da esquadra de Jamaica Plain, ao cimo da rua, saiu um carro patrulha, cujo pirilampo mal se via através da cortina de ocos. Viram ambos o carro a descer a rua, e Rizzoli perguntou a si mesma qual seria a crise que o esperava.
Havia sempre uma crise em qualquer lado. Casais a gritar, a discutir. Crianças perdidas. Condutores atordoados, encolhidos junto dos seus carros amegados. Tantas vidas diferentes que se intersectavam de múltiplas maneiras. A maioria das pessoas estava envolvida nos seus próprios casulos, num caminho do universo. Um polícia via de tudo. Então, o que tencionas fazer no Natal? Perguntou ele. Vou à casa dos meus pais. O meu irmão Frank vem passar esta quadra à cidade. É aquele que está nos fuzileiros, não é? E sempre que ele aparece, toda a família se ajoelha e o venera. Olá, uma rivalidadezinha entre irmãos? Nada disso. Há muito tempo que perdi esse concurso. O Frank é o maior. E tu, o que fazes no Natal? Corsac encolheu os ombros. Não sei. Nesta resposta estava implícito um pedido de convite. Salva-me de um Natal solitário. Salva-me da minha própria vida lixada. Mas Risoli não podia valer-lhe. Nem sequer conseguia valer-se a si mesma. Tenho alguns planos, apressou-se a acrescentar Corsac, demasiado orgulhoso para deixar que o silêncio se prolongasse. Talvez vá até a Florida, ver a minha irmã. Parece uma boa ideia. Risoli suspirou, formando uma nuvem de vapor. Bem, tenho de ir para casa. Preciso de dormir. Se quiseres que voltemos a encontrar-nos, tens o número do meu telemóvel. Está bem? Pois, tenho. Passa um bom Natal. Risoli encaminhou-se para o seu carro. Risoli. Sim, eu sei que ainda sentes alguma coisa pelo Dean. Desculpa-me por ter dito aquelas coisas acerca dele. Mas continua a achar que merecias melhor. Ela riu-se, como se houvesse uma laditipos à espera, à minha porta. Bem, disse ele, olhando para o cimo da rua e evitando, de repente, encará-la. Há um tipo. Risoli ficou imóvel, a pensar. Por favor, não me faças isto. Por favor, não me obrigues a magoar-te. Antes que ela pudesse reagir, ele virou-se abruptamente para o carro. Fazendo-lhe um aceno desleixado, contornou e enou-se lá dentro. Risoli viu afastar-se e olhou para a toalha de neve que os pneus deixaram para trás. Capítulo 11. Já passava das 7 da noite quando Maura chegou à casa. Ao virar para a rampa de acesso, viu luzes acesas lá dentro. Não era a luz insignificante de algumas lâmpadas acesas por temporizadores automáticos, mas a incandescência alegre de muitos candeeiros que alguém ligara porque estava à espera dela. E através dos cortinados da sala, avistou uma pirâmide de luzes de várias cores. Uma árvore de Natal. Era a última coisa que Maura esperava ver, e parou no meio da rampa, a olhar para as luzes de várias cores acender e a apagar, recordando os natais em que fora ela fazer a árvore para Vitor, em que tirara bolas frágeis das embalagens e as pendurara nos ramos que lhe perfumavam os dedos com o aroma acre do pinheiro. Lembrou-se dos natais anteriores, quando era pequena e o pai a punha as cavalitas para ser ela a colocar a estrela prateada no cimo da árvore. Os pais não tinham interrompido uma única vez essa tradição feliz, que no entanto ela se apressara a deixar fugir da sua vida. Era uma vida demasiado agitada, demasiado trabalhosa. Levar a árvore para casa, deitá-la fora, e ali cava depois aquele objeto seco e acastanhado no passeio, à espera do carro do lixo. Maura deixará-se desencorajar pelos pormenores incômodos e esquecera-se da alegria. Saiu da garagem fria e, ao entrar em casa, foi recebida com o cheiro a frango assado com alho e alecrim. Como era bom ser acolhida pelos aromas do jantar e ter alguém à sua espera. Ouviu o som da televisão na sala e foi ao seu encontro, tirando o casaco enquanto percorria o corredor. Vitor estava sentado no chão, de pernas cruzadas, junto da árvore, tentando desfazer um molho de teias. Ao vê-la, sorriu, com um ar resignado. Sou tão bom nisto como quando éramos casados. Eu não estava à espera, disse Maura, olhando para as luzes. Bem, pensei que estamos a 18 de dezembro e que tu ainda nem tinhas uma árvore. Não tive tempo de ir comprá-la. Há sempre tempo para o Natal, Maura. A mudança foi muito grande. Dantes, eras tu que andava sempre muito ocupado nesta época. Vitor olhou para ela, por entre o emaranhado de teias prateadas. E tu atiravas-me sempre isso à cara, não era? Maura calou-se, arrependida do seu último comentário. Não era uma boa maneira de começar o serão, lembrar antigos ressentimentos. Deu meia volta e foi pendurar o casaco no roupeiro. De costas para ele, perguntou, posso preparar-te uma bebida? O que tiveres, mesmo que seja uma bebida feminina. Alguma vez fui sexista nos meus cocktails. Ela riu-se e foi para a cozinha. Tirou limas e sumo de arando do frigorífico. Mediu o tríplice seco e a vodka e deitou-os no chaqueiro. Junto do lava-louça, misturou as bebidas com o gelo, sentindo que o recipiente metálico começava a cair frio. Misturar, 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 como dados a chocalhar num copo. Tudo é um jogo, e o amor acima de tudo. Da última vez que ganhei, perdi, pensou ela. E desta vez, estou a jogar para quê? Para que haja uma hipótese de as coisas se recomporem entre nós.
ou para cá de novo destroçada. Dividiu o líquido gelado por 2 copos de coquetel e ia a sair da cozinha quando reparou que o contentor do lixo estava cheio de embalagens de comida vazias. Não pôde deixar de sorrir. Não, Vitor não se transformará num cozinheiro por artes mágicas. Nessa noite, o jantar de ambos caria dever-se ao Newmarket Deli. Quando entrou na sala, verificou que Vitor tinha desistido de pendurar as teias e estava a arrumar as caixas vazias dos enfeites da árvore. "O trabalho que tiveste!" exclamou ela, pousando os copos em cima da mesa baixa. "Lâmpadas, luzes e tudo. Não encontrei decorações de Natal na tua garagem. Deixei tudo em São Francisco. E nunca compraste outras? Nunca mais uma árvore de Natal. Já lá vão 3 anos. Maura." Maura sentou-se no sofá e bebeu tranquilamente um gole do seu coquetel. "E qual foi a última vez em que tu tiraste para fora essa caixa de lâmpadas?" Ele não disse nada e continuou a empilhar as caixas. Quando respondeu, não olhou para ela. "Também não me tem apetecido muito festejar." A televisão continuava ligada, sem som, e as imagens sucediam-se no ecrã. Vitor pegou no controle remoto e desligou-a. Depois, sentou-se no sofá, a uma distância confortável de Maura, sem lhe tocar, mas suficientemente perto para deixar todas as hipóteses em aberto. Olhou para o coquetel que ela trouxera. "É cor-de-rosa", exclamou ele, um pouco admirado. "Avisei-te que era uma bebida feminina." Ele provou. Sabe, a raparigas divertidas. Durante alguns instantes, não disseram nada, saboreando as bebidas à luz das lâmpadas da árvore que acendiam e apagavam. Um ambiente acolhedor e confortável, mas Maura estava longe de sentir-se descontraída. Não sabia o que esperar do serão, nem tampouco sabia o que ele esperava. Tudo em Vitor era de uma familiaridade desconcertante. O seu cheiro, o modo como a luz do candeeiro incidia no seu cabelo, e os pequenos pormenores, que ela sempre considerará enternecedores porque reenchiam a sua ausência de pretensiosismo, a camisa puída, as calças de ganga desbotadas. O mesmo timex que ele usava quando se tinham conhecido. "Não posso ir para um país do terceiro mundo com um Rolex no pulso", armara ele. Vitor, qual Dom Quixote de La Mancha, a lutar contra o moinho de vento da pobreza. Talvez Maura se tivesse cansado dessa luta há muito tempo, mas ele continuava empenhado nela. E ela não podia deixar de admirá-lo por isso. Vitor pousou o copo. "Hoje vi mais coisas sobre as freiras. No noticiário. O que andam eles a dizer? Que a polícia estava a dragar um lago nas traseiras do convento. De que se trata?" Maura recostou-se no sofá. O álcool começava a dissolver a tensão que sentia nos ombros. "Encontraram um bebê no lago. O da freira. Estou à espera que o teste de ADN o confirme. Mas tens a certeza que o bebê era dela? Tem de ser. Ou então este caso torna-se particularmente complicado. Assim conseguirás identificar o pai. Se tiveres o ADN. Em primeiro lugar, precisamos de um nome. E, mesmo que consigamos estabelecer a paternidade, nunca saberemos se o sexo foi consensual ou se houve violação. Como havemos de provar se foi uma coisa ou outra sem o testemunho de Camille? Mesmo assim, pode ser um motivo para assassinar alguém. Sem dúvida. Maura bebeu o resto do coquetel e pousou o copo. Fora um erro beber antes do jantar. O álcool e a falta de sono conspiravam para lhe turvar os pensamentos. Esfregou as têmporas, tentando obrigar o cérebro a manter a lucidez. "Eu devia alimentar-te, Maura. Parece que tiveste um dia realmente difícil." Maura fez um sorriso forçado. "Conheces aquele homem em que o menino diz, 'Eu vejo gente morta'? O sexto sentido. Pois bem, eu estou sempre a ver gente morta e já começo a ficar cansada. É isso que me deprime. O Natal está a chegar e eu nem sequer pensei em fazer uma árvore, porque trago sempre a sala de autópsias na cabeça. Ainda conservo o cheiro nas mãos. Num dia como hoje, depois de fazer 2 autópsias, chego a casa e nem consigo pensar em fazer o jantar. Nem consigo olhar para um naco de carne sem pensar em bras musculares. O que me sabe bem é um coquetel. Preparo a bebida, cheiro o álcool e, de repente, lá volto eu para o laboratório. O álcool e o formol têm ambos o mesmo cheiro intenso. Nunca te ouvi falar assim do teu trabalho. Nunca me senti tão assoberbada por ele. Não pareces a invencível doutora Isles. Bem sabes que não sou. Mas desempenhas muito bem esse papel. Inteligente e à prova de bala. Sabes que intimidavas os teus alunos na Universidade da Califórnia. Todos eles tinham medo de ti." Maura abanou a cabeça e riu-se. "A rainha dos mortos. O quê? É assim que os polícias me chamam aqui. Não na minha cara. Mas eu soube por portas travessas. Isso agrada-me. Rainha dos mortos. Pois bem, eu detesto." Maura fechou os olhos e aconchegou-se nas almofadas. "Até parece que sou um vampiro, um ser grotesco." Maura nem o sentiu levantar-se do sofá e ir para trás dela. Assustou-se quando ele pousou de repente as mãos nos seus ombros. Ficou hirta, com as extremidades dos nervos bem alerta e extraordinariamente sensíveis ao tacto. "Descontrai-te", pediu ele em voz baixa, massageando-lhe os músculos. "É uma coisa que nunca aprendeste a fazer. Não faças isso, Vitor. Estás sempre de sobreaviso."
Queres dar sempre uma imagem de perfeição. Os dedos dele enterravam-se nos ombros e no pescoço dela, sondando, invadindo. Ela reagiu ficando ainda mais tensa, e os seus músculos retesaram-se, na defensiva. Não admira que estejas cansada, disse Vitor. As tuas defesas estão sempre alerta. Não consegues recostar-te e desfrutar a situação quando alguém te toca. Não faças isso. Maura afastou-se e levantou-se. Virou-se para ele, ainda com a pele eriçada. O que se passa aqui, Vitor? Eu estava a tentar ajudar-te a relaxar. Já estou relaxada. Obrigada. Estás tão crispada que até parece que os músculos estalam. Bem, o que esperas? Não sei o que estás aqui a fazer. Não sei o que pretendes. E que tal se voltássemos a ser amigos? E podemos ser. Por que não? Quando olhou para ele, sentiu-se corar. Porque há demasiada história entre nós. Demasiada. Atração era o que ela estava a pensar, mas conteve-se. Em vez disso, acrescentou, não sei muito bem se os homens e as mulheres conseguem ser apenas amigos. Ah, não. É triste que penses assim. É realista. Trabalho com homens todos os dias. Sei que eles se sentem intimidados, e é isso que eu quero. Quero que eles sintam autoridade em mim. Um cérebro e uma bata branca. Porque assim que começam a pensar em mim como mulher, o sexo está sempre presente. Vitor protestou. E isso contaminaria tudo. É verdade. Não interessa que tipo de autoridade lhes inspiras. Os homens olham para ti e todos veem-te uma mulher atraente. A menos que enes um saco na cabeça. O sexo está sempre presente. Não podes fechá-lo à chave. É por isso que não podemos ser apenas amigos. Dizendo isto, Maura pegou nos copos e foi para a cozinha. Vitor não foi atrás dela. Maura aproximou-se do lava-louça e ficou a olhar para os copos, ainda com o sabor da lima e da vodka na boca e o cheiro dele no nariz. Sim, o sexo estava presente, sem dúvida, traiçoeiro, mostrando-lhe imagens que ela tentava afastar, mas não conseguia. Pensou na noite em que tinham ido ao cinema e chegado tarde à casa, e tinham começado a despir-se um ao outro assim que entraram. Na maneira frenética e quase brutal como tinham feito amor ali mesmo, no soalho. Os movimentos bruscos dele tinham-na feito sentir-se utilizada, como se fosse uma prostituta. E ela gostara. Agarrou-se ao lava-louça e sentiu a aceleração do seu próprio ritmo respiratório. Sentiu o corpo a tomar a sua própria decisão, rebelando-se contra a lógica que a mantivera no celibato durante todos estes meses. O sexo está sempre presente. A porta principal fechou-se com estrondo. Maura virou-se para trás, sobressaltada. Correu para a sala e só viu a árvore de Natal a cintilar, mas Vitor desaparecera. Ao olhar pela janela, viu-o entrar no carro e ligar o motor. Saiu de casa a correr, escorregando no caminho coberto de gelo, em direção ao carro dele. Vitor. De repente, o motor parou e os faróis desligaram-se. Ele saiu e olhou para ela. A cabeça dele era apenas uma silhueta escura por cima da capota do carro. Estava vento, e Maura semicerrou os olhos para se proteger dos oncos de neve que lhe picavam a pele como se fossem agulhas. Por que te vais embora? Perguntou ela. Vai para dentro, Maura. Está muito frio. Mas por que te vais embora? Mesmo na sombra, Maura viu a nuvem fria do bafo dele, exalado por frustração. É óbvio que não me queres cá. Volta. Eu quero que queres. Maura contornou o carro e cou de frente para Vitor. O vento atravessava-lhe a blusa. Recomeçaríamos a atacar-nos um ao outro. Como sempre fazemos. Vitor ia entrar no carro. Ela agarrou-o pelo casaco e puxou para si. Nesse instante, quando ele se virou para ela, Maura teve a certeza do que viria a seguir. Fosse ou não irresponsável, nesse momento era o que ela queria que acontecesse. Ele não teve de puxá-la para os seus braços. Ela já lá estava, procurando o calor dele, a boca dele com a sua. Sabores conhecidos, cheiros conhecidos. Os dois corpos encaixados, como sempre. Maura tremia, de frio e de excitação. Ele abraçou-a e protegeu-a do vento com o corpo, enquanto se beijavam, ao mesmo tempo que se dirigiam para a porta principal. Com eles entrou um borrifo de neve, partículas brilhantes que escorregaram para o chão assim que ele despiu o casaco. Nem chegaram ao quarto. Ali mesmo, à entrada, ela desabotoou-lhe a camisa e libertou-o das calças. A pele dele parecia escaldante em comparação com os seus dedos, entorpecidos pelo frio. Maura afastou o tecido, ansiosa pelo calor dele, desesperada para senti-lo na sua própria pele. Quando chegaram à sala, já a blusa dela estava desabotoada e as calças com o fecho aberto. Maura recebeu-o de novo no seu corpo. Na sua vida, as luzes da árvore cintilavam como estrelas de muitas cores quando ela estava deitada no chão, debaixo dele. Fechou os olhos mas, mesmo assim, viu aquelas luzes a piscar por cima dela, num ramento de cores. Os dois corpos rolaram juntos numa dança já conhecida, sem atrapalhações, sem a incerteza dos principiantes. Ela conhecia-lhe as mãos, os movimentos, e quando o prazer se apoderou dela e ela gritou, não se sentiu envergonhada. 3 anos de separação foram varridos por este único acto.
Depois, deixarão-se cá deitados no meio das roupas que tinham despido, e o abraço dele pareceu-lhe tão familiar como um cobertor já gasto. Quando Maura reabriu os olhos, Vitor observava: és o melhor presente que eu desembrulhei debaixo de uma árvore de Natal, disse ele. Maura olhou para uma teia reluzente que caía de um ramo. É assim que eu me sinto. Desembrulhada. Exposta, confessou ela em surdina. Dizes isso como se não fosse uma coisa boa. Depende do que acontecer a seguir. O que acontece a seguir? Maura suspirou. Não sei. O que queres que aconteça? Não quero que me magoem outra vez. Receias que eu o faça? Maura encarou-o. Já useste uma vez. Magoamo-nos um ao outro, Maura. De várias maneiras. As pessoas que se amam fazem-no sempre, sem intenção. Tu é que tiveste aquele caso. O quis eu. Isso não nos leva a lado nenhum. Quero saber, insistiu ela. Que mal dizei eu? Vitor fez rolar o corpo e ficou deitado a seu lado, sem lhe tocar, de olhos pregados no tecto. Lembra-se do dia em que tive de partir para Abidjan? Lembro, disse ela. Ainda com o sabor da amargura. Admito que foi um momento terrível para eu te deixar, mas fui obrigado a isso. Eu era a única pessoa que podia conduzir as negociações. Tinha de lá estar. No dia seguinte ao funeral do meu pai, Maura olhou para ele. Eu precisava de ti. Precisava que estivesses em casa junto de mim. A Arf também precisava de mim. Podíamos ter perdido aquele contentor cheio de medicamentos. O assunto não podia esperar. Bem, eu aceitei. Não é verdade. É exatamente essa palavra. Aceitei. Mas eu percebi que ficaste furiosa. Porque isso estava sempre a acontecer. Aniversários, funerais. Nada te conservava em casa. Eu vinha sempre em segundo lugar. E era no que isso dava. Não era. Eu tinha de escolher entre ti e a Arf. E eu não queria escolher. Achava que não tinha de escolher. E muito menos com tanta coisa em causa. Não pode salvar o mundo sozinho. Posso fazer muito. Antigamente, também acreditavas nisto. Mas tudo acaba com o tempo. Passaste anos obcecado pelas pessoas que morriam noutros países. E depois, um dia acordaste e quiseste concentrar-te na tua vida, para variar. Ter-os. Mas também nunca tiveste tempo para isso. Maura respirou fundo e sentiu um nó na garganta, ao pensar nos bebés que desejara, mas que talvez nunca viesse a ter. Ao pensar, também, em Jane Risoli, cuja gravidez lhe recordava dolorosamente que ela própria não tinha lhos. Cansei-me de estar casada com um santo. Eu queria um marido. Passaram-se alguns momentos. As luzes da árvore por cima de Maura diluíam-se em manchas coloridas. Vitor pegou-lhe na mão. Acho que fui eu que falhei. Ela engoliu em seco, e as cores adquiriram de novo a nitidez das luzes a cintilar nu, falhamos ambos. Ele não retirou a mão. Apertou-a com força, como se receasse que, ao retirá-la, não houvesse uma segunda oportunidade de contato. Podemos conversar sobre o que nos apetecer, mas não creio que alguma coisa tenha mudado entre nós, disse ela. Sabemos o que correu mal. Isso não significa que desta vez seja diferente. Ele respondeu serenamente. Não somos obrigados a fazer nada, Maura. Podemos apenas estar juntos. Isso não basta neste momento. Apenas estar juntos. Parecia simples. Deitada ao lado dele, só com as mãos a tocarem-se, Maura pensou. Sim, posso fazer isso. Posso distanciar-me o suficiente para dormir contigo e não deixar que me magoes. Sexo sem amor. Os homens gostavam disso, sem segundas intenções. Porque não havia ela de conseguir. E quem sabe se desta vez será ele a sair magoado. Segredou uma vozinha cruel. Capítulo 12. A viagem para Yannisport devia ter levado só 2 horas, em direção ao sul, pela estrada 13 e depois pela estrada 6, para Cape Cod, mas foi necessário parar 2 vezes para Risoli ir à casa de banho. Só chegaram a Sagamore Bridge às 3 da tarde. Depois de atravessarem a ponte, encontrarão-se de repente na zona balnear. A estrada passava por uma série de pequenas localidades, como se fosse um colar de belas contazenadas ao longo do cabo. Risoli sempre fora a Yannisport durante o verão, quando as estradas se encontravam entupidas com automóveis e as pessoas de tite e calções saíam em lá das geladarias. Nunca lá fora num dia de inverno como este, em que metade dos restaurantes estavam fechados e apenas alguns bravos circulavam nos passeios, com os casacos abotoados até o pescoço para se protegerem do vento. Frost virou para Ocean Street e disse em voz baixa, fascinado, Livra. Olha para o tamanho destas casas. Queres mudar-te? Perguntou Risoli. Talvez. Quando ganhar os meus primeiros 10 milhões. Diz a Alice que é melhor ela ir arranjando esses primeiros milhões. Porque, com certeza, não vai ser tu a consegui-los com o teu salário. As placas de sinalização conduziram-nos a uma entrada ladeada por 2 pilares de granito. Percorreram um caminho largo que desembocava numa linda casa à beira-mar. Risoli saiu do carro e parou ao vento, tremendo de frio.
para admirar a cobertura de madeira a que o sal conferia um tom prateado e os 3 torreões virados para o mar. Como é possível que ela tenha deixado tudo isto para ser freira? Perguntou Risoli. Quando Deus nos chama, acho que temos de corresponder. Ela abanou a cabeça. Se fosse eu, deixava que ele continuasse a chamar. Subiram os degraus do alpendre e Frost tocou a campainha. Uma mulher pequena de cabelo preto abriu uma nesga da porta só para ver quem era. Somos da polícia de Boston, disse Risoli. Telefonamos antes. Vimos falar com Mistress Magines. A mulher fez um sinal de reconhecimento e afastou-se para os deixar entrar. A senhora está na sala do mar. Eu acompanho-os. Atravessaram soalhos de teca encerada e viram paredes cobertas de quadros com barcos e mares encapelados. Risoli imaginou a pequena Camille naquela casa, a correr de um lado para o outro naquele chão reluzente. Poderia correr, ou só teria autorização para andar, solenemente sem fazer barulho, no meio das antiguidades. A mulher conduziu-os a uma grande sala rasgada por janelas até ao teto que davam para o mar. A vista das águas escuras varridas pelo vento era de tal modo espetacular que absorveu instantaneamente a atenção de Risoli. No entanto, havia um odor acre na sala. Cheiro de urina. Risoli virou-se e percebeu de onde vinha o cheiro. Ao pé das janelas, exposto como uma obra de arte, estava um homem deitado numa cama articulada. Uma mulher de cabelo ruivo, que estava sentada numa cadeira ao lado dele, levantou-se para cumprimentar os visitantes. Risoli não encontrou no rosto dela nenhuma semelhança com Camille. A beleza de Camille era frágil, quase etérea. A mulher à sua frente era altiva, o cabelo parecia um elmo e as sobrancelhas lembravam as asas de uma gaivota. Sou Lauren Magines, a madrasta de Camille, disse a mulher, estendendo a mão a Frost. Algumas mulheres ignoram o seu próprio sexo e concentram-se apenas nos homens presentes. Lauren era uma delas, pois toda a sua atenção convergiu para Bell e Frost. Fui eu que lhe telefonei. Sou a detetive Risoli. E este é o detetive Frost. Lamentamos muito a sua perda. Só então Lauren se dignou reparar em Risoli. Obrigada, disse ela. Olhou para a mulher de cabelo preto que lhes abrirá a porta. Maria, diga aos meninos que desçam e venham ter conosco. Está aqui a polícia. Lauren virou-se para os recém-chegados e apontou para um sofá. Sentem-se, por favor. Risoli ficou sentada mesmo ao lado da cama. Olhou para a mão do homem, contraída como uma garra, e para o rosto dele, imobilizado de um lado, e lembrou-se dos últimos meses de vida do avô, deitado na cama da casa de repouso, com o olhar atento e irritado, prisioneiro de um corpo que já não obedecia às suas ordens. Viu o mesmo discernimento no olhar deste homem. Ele olhava de frente para ela, uma visita que não conhecia. E Risoli viu nele desespero e humilhação. O desamparo de alguém cuja dignidade lhe fora roubada. Não devia ter muito mais de 50 anos, mas o corpo já o atraiçoara. Um de saliva brilhava-lhe no queixo e escorria para a almofada. Numa mesa ao lado, estava toda a parafernália necessária ao seu conforto, latas de insure, luvas de borracha e toalhetes perfumados. Uma embalagem de fraldas para adultos. Uma vida inteira reduzida a uma mesa cheia de produtos de higiene. A enfermeira do turno da noite está um pouco atrasada. Espero que não se importem de ficar aqui enquanto eu tomo conta do Randall, disse Lauren. Mudamo-lo para esta sala porque ele sempre adorou o mar. Agora pode estar sempre a olhar para ele. Lauren pegou num toalhete de papel e limpou-lhe cuidadosamente a saliva da boca. Pronto, já está. Virou-se e olhou para os 2 detetives. Estão a ver por que é que eu não quis ir a Boston? Não gosto de deixá-lo sozinho com as enfermeiras durante muito tempo. Fica agitado. Não consegue falar, mas sei que sente a minha falta. Lauren recostou-se na poltrona e concentrou-se em Frost. Tem feito progressos na investigação. Mais uma vez, foi Risoli que respondeu, determinada a atrair a atenção desta mulher irritada por ela continuar a fugir-lhe. Estamos a seguir algumas novas pistas, respondeu ela. Com certeza que não vieram até Yanni só para me dizerem isso. Não. Viemos falar de alguns assuntos que preferimos tratar pessoalmente. E quiseram saber como éramos, calculo. Queríamos ter uma noção do passado de Camille. Da família dela. Pois bem, aqui estamos, disse Lauren, agitando o braço. Foi nesta casa que ela cresceu. Quem diria, não é verdade, que ela iria trocá-la por um convento. O Randall deu-lhe tudo o que uma rapariga poderia ambicionar. Um BMW novinho em folha no dia do aniversário. Um pônei só para ela. Um roupeiro cheio de vestidos que ela mal usou. Optou por se vestir de preto para o resto da vida. Optou. Lauren abanou a cabeça. Ainda nos custa acreditar. Não gostaram da decisão dela. Oh, eu habituei-me. Afinal, a vida era dela. Mas o Randall nunca aceitou. Continuava com esperança que ela mudasse de ideias. Que se cansasse do que as freiras fazem durante todo o dia e que voltasse para casa. Lauren olhou para o marido, deitado na cama, sem poder falar. Creio que foi por isso que ele teve a trombose. A Camille era sua única filha e ele não conseguia acreditar que ela o tivesse abandonado. E a mãe biológica de Camille, Mistress Magines, disse-me ao telefone que ela morreu.
Camille tinha apenas 8 anos quando isso aconteceu. Quando aconteceu o quê? Bem, chamaram-lhe uma dose excessiva de medicamentos, acidental, mas estas coisas são realmente acidentes. O Randall já tinha enviuvado há vários anos quando o conheci. Creio que podem considerar-nos uma família reconstituída. Tenho 2 iôs do meu primeiro casamento, e o Randall tinha a Camille. Há quanto tempo é que a senhora e o Randall estão casados? Há quase 7 anos. Lauren olhou para o marido e acrescentou, num tom resignado, para o melhor e para o pior. A senhora e a sua enteada eram íntimas. Ela desabafava consigo. A Camille, Lauren abanou a cabeça. Tenho de ser honesta. Nunca fomos muito chegadas, se é isso que quer saber. Ela já tinha 13 anos quando eu conheci o Randall. E a senhora sabe como são os miúdos nessa idade. Não querem nada com os adultos. Não é que ela me tratasse como se eu fosse a madrasta má. Não. Mas não ligávamos bem, acho eu. Eu tentei, realmente, mas ela era sempre tão... De repente, Lauren calou-se, como se receasse dizer alguma coisa que não devia. Qual é o termo que procura? Mistress Magines. Lauren ficou a pensar. Estranha, disse ela por M. A Camille era estranha. Lauren olhou para o marido, que a observava, e apressou-se a acrescentar. Desculpa, Randall. Sei que é terrível eu dizer isto, mas eles são polícias. Querem saber a verdade. O que quer dizer com estranha? Por exemplo, quando vamos a uma festa, às vezes reparamos numa pessoa que está completamente sozinha, disse Lauren. Alguém que não olha para nós de frente. Percebe? Ela estava sempre enada a um canto, ou escondida no quarto. Nunca nos passou pela cabeça o que ela estava a fazer lá em cima. Estava a rezar, ajoelhada, a rezar, a ler aqueles livros que lhe emprestou uma colega da escola, que era católica. Nós nem sequer somos católicos, somos presbiterianos. Mas ela fechava-se no quarto, a açoitar-se com um cinto, acredita nisto, para se puricar. Onde é que vão buscar essas ideias? Lá fora. O vento borrifava as janelas com o sal vindo do mar. Randall Magine soltou um gemido quase inaudível. Rizzoli reparou que ele estava a olhar de frente para ela e retribuiu, perguntando a si mesma até que ponto compreenderia aquela conversa. Se compreendesse tudo, tanto pior para ele, pensou. Saber tudo o que se passava à sua volta. Saber que Alha, a sua única Alha, estava morta. Saber que o seu estado de saúde era um fardo para a mulher. Saber que o cheiro terrível que era obrigado a sentir vinha do seu próprio corpo. Rizzoli ouviu passos. Virou-se e viu 2 jovens a entrar na sala. Era óbvio que eram os iôs de Lauren, com o mesmo tom de cabelo castanho arruivado, as mesmas feições. Apesar de estarem vestidos informalmente, com calças de ganga e camisolas de gola alta, conseguiam projetar uma conança com o seu quê de distintos, como a mãe. Filhos família, pensou Rizzoli. Estendeu-lhes a mão. Fê-lo com um gesto para marcar a sua autoridade. Sou a detetive Rizzoli. Os meus iôs, Blake e Justin, disse Lauren, vieram passar as férias a casa. Os meus iôs, armara ela. Nesta família, a reconstituição não diluíra totalmente as fronteiras do amor. Mesmo após 7 anos de casamento, os iôs dela continuavam a ser dela e a Lady Randall era dele. São os 2 futuros advogados da família, acrescentou Lauren. Com todas as discussões que tem presenciado nesta casa, não terão falta de prática na sala de audiências. Trocas de impressões, mãe, corrigiu Blake. Nós chamamos-lhes trocas de impressões. Às vezes, não sei qual é a diferença. Os rapazes sentaram-se com a graciosidade fácil dos atletas e olharam para Rizzoli, como se esperassem que o espetáculo começasse. Então andam no colégio, hein? Disse Rizzoli. Em qual? Eu ando em Amherst e o Justin anda em Baldwin, respondeu Blake. Ambos relativamente perto de Boston. E querem ser advogados. Os 2. Eu já me candidatei às faculdades de Direito, disse Blake. Tenciono seguir Direito do espetáculo. Talvez resulte na Califórnia. Vou escolher uma cadeira de História do Cinema e estou convencido de que ficarei com umas boas bases. Pois, e ele também quer ir passear com atrizes giras. Ai não. Interpôs Justin. O comentário valeu-lhe uma palmada nas costas. Rizzoli admirou-se que os 2 irmãos conseguissem brincar um com o outro desta maneira enquanto a meia-irmã, morta há tão pouco tempo, se encontrava na morgue. Quando é que viram a vossa irmã pela última vez? Perguntou ela. Blake e Justin olharam um para o outro e responderam quase em uníssono, no funeral da avó. Isso foi em março. Rizzoli olhou para Lauren. Quando Camille veio à casa, Lauren fez um sinal armativo. Tivemos de pedir à igreja que a autorizasse a vir à casa para assistir às cerimônias fúnebres. Parecia uma prisioneira a pedir a palavra. Eu nem pude acreditar, quando não a deixaram vir à casa outra vez, em abril, depois de o Randall ter sofrido a trombose. O próprio pai. E ela acatou essa decisão. Limitou-se a obedecer. Muito gostável de saber o que se passa dentro desses conventos, para que receiem tanto deixá-la sair. Quais os abusos que escondem. Mas talvez fosse por isso que ela gostava de lá estar. Porque pensa assim. Porque era do que ela gostava. De castigo.
de sofrimento. Camille, já lhe disse que ela era estranha. Detetive. Quando tinha 16 anos, descalçou-se e foi passear. Em janeiro, estavam 10 graus negativos lá fora. A criada foi dar com ela no meio da neve. É claro que todos os vizinhos vieram a saber. Tivemos de levá-la ao hospital por causa das queimaduras provocadas pelo frio. Ela explicou ao médico que era isso porque os santos tinham sofrido e ela também queria sofrer. Estava convencida de que isso a aproximaria mais de Deus. Lauren abanou a cabeça. O que se pode fazer com uma rapariga destas? Amá-la, pensou Rizzoli. Tentar compreendê-la. Eu queria que ela fosse a um psiquiatra, mas o Randall nem quis ouvir falar no assunto. Nunca admitiu sequer que a sua própria lhe fosse. Lauren calou-se. Diga. Mãe, insistiu Blake. Ela era doida. Era o que todos nós pensávamos. O pai de Camille soltou um gemido. Lauren levantou-se e foi limpar mais um pingo de saliva que escorria da boca do marido. Mas onde está essa enfermeira? Devia estar aqui às 3 horas. Quando Camille veio à casa em março, quanto tempo é que cacou? Perguntou Frost. Lauren entou, distraída. Cerca de 1 semana. Podia ter ficado mais tempo, mas resolveu regressar ao convento mais cedo. Por quê? Acho que ela não gostou de estar com tanta gente. Vieram muitos parentes meus de Newport ao funeral. Disse-nos que ela gostava de se isolar. Isso é dizer pouco. Ela tinha muitos amigos. Mistress Magines? Perguntou Rizzoli. Se tinha, nunca os trouxe cá à casa. E na escola? Rizzoli reparou que os 2 rapazes olharam um para o outro. Só aqueles que não andavam com mais ninguém, respondeu Justin com uma rispidez desnecessária. Rerum-me a namorados. Surpreendida, Lauren deu uma gargalhada. Namorados? Quando ela só sonhava em tornar-se a noiva de Cristo. Ela era uma jovem atraente. Talvez vocês não reparassem nisso, mas tenho a certeza que alguns rapazes reparavam nela. Rapazes que estavam interessados nela, disse Rizzoli, olhando para os ios de Lauren. Ninguém queria sair com ela. Riam-se dela, disse Justin. E quando veio à casa em março? Passou algum tempo com amigos. Houve algum homem que se mostrasse particularmente interessado nela. Por que insiste nos namorados? Perguntou Lauren. Rizzoli não sabia como havia de revelar a verdade. Desculpem, mas tenho de vos dizer isto. Pouco antes de ser assassinada, Camille deu à luz um lho, um bebê que morreu à nascença. Rizzoli olhou para os 2 irmãos. Eles estaram-na com um ar espantado. Por alguns momentos, o único som que se ouviu na sala foi o do vento a fustigar o mar e a sacudir as janelas. Não tem lido os jornais? Todas essas coisas terríveis que os padres têm feito. Ela passou os 2 últimos anos num convento. Esteve sob a supervisão deles, sob a autoridade deles. A senhora devia falar com eles. Já interrogamos o único padre que tinha acesso ao convento. Ele dispôs-se a ceder o seu ADN. Esses testes estão a decorrer. Então, ainda nem sabem se é ele o pai. Por que nos incomodam com estas perguntas? O bebê podia ter sido concebido em março, Mistress Magines, no mês em que ela veio à casa para assistir ao funeral. E acha que isso aconteceu aqui. Os senhores tiveram a casa cheia de convidados. O que espera que eu faça? Que telefone a todos os homens que vieram cá nessa semana. A propósito, o senhor dormiu com a minha enteada. Temos o ADN do bebê. Com a vossa ajuda, talvez conseguíssemos identificar o pai. Lauren pôs-se de pé num abrir e fechar de olhos. Peço-lhes que saiam já daqui. A sua enteada morreu. Não quer que descubramos quem a matou. Estão a procurar no sítio errado. Lauren encaminhou-se para a porta e gritou. Maria, ponha estes polícias na rua. O ADN dar-nos-ia a resposta, Mistress Magines. Com algumas amostras, poderíamos eliminar todas as suspeitas. Lauren virou-se para ela. Então comecem pelos padres. E deixem a minha família em paz. Rizzoli entrou no carro e fechou a porta. Enquanto Frost aquecia o motor, ela observou a casa e pensou como cara impressionada ao vê-la pela primeira vez. Antes de conhecer as pessoas que lá viviam. Agora percebo por que Camille saiu de casa, disse Rizzoli. Imagino-a a viver ali. Com aqueles irmãos. Com aquela madrasta. Eles mostraram-se muito mais incomodados com as nossas perguntas do que com a morte da rapariga. Ao passarem pelos pilares de granito, Rizzoli olhou para trás pela última vez, para a casa. Imaginou uma menina a deslizar como um fantasma no meio daqueles salões. Uma menina escarnecida pelos irmãos e ignorada pela madrasta. Uma menina cujos sonhos e esperanças eram postos a ridículo por aqueles que deviam amá-la. Cada dia naquela casa seria mais um golpe na tua alma, mais doloroso do que a queimadura causada pelo gelo quando passeavas descalça na neve. Querias estar mais perto de Deus, conhecer a ternura incondicional do seu amor. E eles riam-se de ti por isso. Tinham pena de ti ou diziam-te que eras uma candidata ao divã do psiquiatra. Não era de admirar que os muros do convento parecessem tão acolhedores. Rizzoli suspirou e virou-se para a frente, olhando para a estrada. Vamos para casa, disse ela. Este diagnóstico deixou-me perplexa, comentou Maura. Colocou uma série de fotografias digitais em cima da mesa da sala de reuniões.
Os 4 colegas quase nem pestanejaram ao ver as imagens, porque tinham visto coisas muito piores na mesa de autópsias do que aquela pele roída pelos ratos e aqueles nódulos inamados. Pareciam muito mais concentrados na caixa dos pãezinhos com mirtilos frescos que Louise trouxera nessa manhã, uma oferta que os médicos devoravam de bom grado, olhando ao mesmo tempo para aquelas fotograias indigestas. Aqueles que trabalham com os mortos aprendem a não deixar que as imagens e os cheiros lhes tirem o apetite, e entre os patologistas que estavam sentados à volta da mesa havia um que apreciava particularmente foie gras, um prazer não ofuscado pelo facto de passar os dias a dissecar fígados humanos. A avaliar pela sua barriga avantajada, nada tirava o apetite ao Dr. Ab Bristol, que mastigava alegremente o terceiro pãozinho quando Maura pousou a última fotograia. Esta é a sua Jane Doe? Perguntou o doutor a costas. Maura fez um sinal armativo. Sexo feminino, 30 a 45 anos de idade, com um ferimento de bala no peito. Foi encontrada cerca de 36 horas após a morte no interior de um prédio abandonado. Houve excisão do rosto depois da morte, assim como amputação das mãos e dos pés. Céus! Aqui está um tarado para si. São estas lesões na pele que me confundem, disse Maura apontando para as fotograias. Os roedores eram alguns estragos, mas a pele intacta é suficiente para detectar o mau aspecto destas lesões subcutâneas. O doutor Acostas pegou numa das fotograias. Não sou especialista, mas diria que este é um caso clássico de inchaços avermelhados, amou ele com um ar solene. Todos se riram. Os médicos atarantados com as lesões cutâneas limitavam-se com frequência a descrever o aspecto da pele, sem conhecerem as causas. Os inchaços avermelhados podiam ser provocados por qualquer coisa, desde uma infecção viral à autoimunidade, e eram poucas as lesões de pele que permitiam um diagnóstico imediato. O Dr. Bristol parou de mastigar o seu pãozinho, apontou para uma das fotograias e disse: "Temos aqui umas ulcerações." Sim, alguns nódulos apresentam ulcerações pouco profundas com formação de crostas. E noutros vê-se a escamação prateada que caracteriza a psoríase. Culturas bacterianas. Nada que não seja vulgar. Apenas staph. Epidermidis. O estalococo epidérmico era uma bactéria vulgar na pele, e Bristol limitou-se a encolher os ombros. Contagioso. E as biópsias da pele? Perguntou Costas. Ontem estive a examinar os diapositivos, respondeu Maura. Há alterações inamatórias agudas. Edema. Intração por granulócitos. Alguns microabscessos profundos. Também se registram alterações inamatórias nos vasos sanguíneos. E você não fez cultura de bactérias. Nem a coloração grão nem a fite-faraco indicaram a existência de bactérias. Estes são abscessos estéreis. Você já sabe a causa da morte, não é verdade? Disse Bristol, com as barbas pretas cheias de migalhas. Que interessa o que são estes nódulos? Detesto pensar que me falha qualquer pormenor óbvio neste caso. Não possuímos a identificação desta vítima. Não sabemos mais nada acerca dela, exceto a causa da morte e o facto de apresentar estas lesões. Bem, qual é o seu diagnóstico? Maura olhou para os inchaços de aspecto desagradável, como se a vítima sofresse de carbúnculo. Eritema nodoso, respondeu ela. Causa. Maura encolheu os ombros. Idiopática, que significava apenas de causa desconhecida. Costas riu-se. Esse seu diagnóstico não é convincente. Não sei que outra coisa lhe hei de chamar. Nem nós, disse Bristol. Também concordo com o eritema nodoso. Maura voltou para a secretária, releu o relatório da autópsia já datilografado da senhora dos ratos editado por ela e sentiu-se insatisfeita ao assiná-lo. Sabia qual fora a hora aproximada da morte da vítima e a causa. Sabia que a mulher devia ser pobre e que sofrerá por se sentir humilhada com o seu aspecto. Olhou para a caixa dos diapositivos da biópsia, etiquetada com o nome de Jane Doe e o número da chá. Tirou um dos diapositivos e examinou ao microscópio. Através da lente, detectou espirais rosadas e violáceas. Era uma mancha de hematoxilina e de eosina na pele. Maura viu o pontilhado escuro das células inamatórias agudas, o círculo broso de um vaso sanguíneo entrado por glóbulos brancos, sinais de que o corpo estava a reagir, a enviar os seus soldados de células imunes para a luta contra. O quê? Onde estava o inimigo? Reclinou-se na cadeira, a pensar no que vira na autópsia. Uma mulher sem rosto nem mãos, mutilada por um assassino que ceifara identidades e vidas. Mas por que os pés? Por que levará ele os pés? Este é um assassino que parece agir com uma lógica fria e não com perversões sinuosas, pensou ela. Atira a matar, com uma bala eficaz e letal. Despe a vítima, mas não abusa sexualmente dela. Amputa-lhe as mãos e os pés e esfola-lhe a cara. Em seguida, deixe o cadáver num local em que a pele da vítima será devorada pelos necrófagos. Mas Maura voltava sempre aos pés. A amputação dos pés não fazia sentido. Voltou a pegar no envelope com as radiografas da senhora dos ratos e colocou as películas do tornozelo no visor. Mais uma vez, ficou chocada com a demarcação brutal da carne cortada, mas não viu nada de novo, nenhumas pistas que explicassem o que levará o assassino a efetuar a amputação. Retirou as radiografas do visor e substituiu-as pelas do crânio, frontais e laterais.
Observou os ossos da face da senhora dos ratos e tentou imaginar como seria o rosto. Não tens mais de 45 anos, mas já perdeste os dentes de cima, pensou ela. Já tens o maxilar de uma velha, os ossos da face estão a apodrecer por dentro e o teu nariz está a afundar-se numa cratera enorme. E há nódulos horríveis espalhados pelo teu torso e pelos teus membros. Se te visses ao espelho, seria doloroso. E depois saíres, queres exposta aos olhares dos outros. Maura observou os ossos a brilhar no visor, e pensou, eu sei porque o assassino levou os pés. Faltavam apenas 2 dias para o Natal. E quando Maura entrou no campus de Harvard, encontrou-o quase deserto. O jardim era uma ampla extensão de branco, com umas pegadas aqui e ali. Percorreu o caminho, com a pasta e um grande envelope de radiografs na mão, sentindo no ar o odor penetrante de um nevão iminente. Algumas folhas mortas pendiam, trêmulas, das árvores nuas. Uns viriam neste cenário um postal de boas festas, mas ela via apenas os cinzentos monótonos do inverno, uma época de que já estava farta. Quando chegou ao Museu Peabody de Arqueologia de Harvard, tinha as meias e a bainha das calças ensopadas em água fria. Sacudiu a neve e entrou num edifício que cheirava a história. Os degraus de madeira rangeram quando ela desceu a cave. A primeira coisa em que reparou, assim que entrou no gabinete escuro da doutora Julie Kavley, foi nas caveiras humanas, pelo menos uma dúzia delas, que forravam as estantes. Uma única janela, rasgada bem acima na parede, estava semicoberta pela neve e a pouca luz que conseguia entrar incidia diretamente na cabeça da doutora Kavley. Era uma mulher atraente, cujo cabelo grisalho penteado para cima parecia adquirir uma tonalidade de estanho naquela semi-obscuridade. Trocaram um aperto de mão, um cumprimento estranhamente masculino entre duas mulheres. Obrigada por me receber, disse Maura. Estou ansiosa por ver o que tem para me mostrar. A doutora Kavley acendeu um candeeiro. Graças à sua luz amarelada, o gabinete parecia subitamente mais quente, mais acolhedor. Gosto de trabalhar às escuras, disse ela, apontando para o brilho do ecrã do computador que tinha à frente. Ajuda-me a concentrar, mas é duro para os olhos de uma pessoa de meia idade como eu. Maura abriu a pasta e retirou um dossiê com fotografias digitais. Estas são as fotografias que tirei à morta. Lamento que não sejam muito agradáveis de ver. A doutora Kavley abriu o dossiê e parou, olhando para a face mutilada da senhora dos ratos. Já há algum tempo que não assisto a uma autópsia. É verdade que nunca gostei. Sentou-se a secretária e respirou fundo. Os ossos parecem muito mais limpos. E de certo modo menos pessoais. Ver a carne é que dá a volta ao estômago. Também trouxe as radiografs dela. Se preferir vê-las primeiro. Não. Tenho de olhar para isto. Tenho de ver a pele. Passou lentamente a fotografia seguinte e parou, horrorizada. Meu Deus! O que aconteceu às mãos? Perguntou ela em surdina. Foram amputadas. A doutora Kavley deitou-lhe um olhar atônito. Por quem? Pelo assassino. Calculamos nós. As 2 mãos foram amputadas. E algumas partes dos pés. A face, as mãos, os pés. Estas são as primeiras zonas do corpo que eu procuraria para fazer este diagnóstico. Talvez tenha sido por isso que ele as removeu. Mas trago aqui outras fotografias que talvez a ajudem. As lesões cutâneas. A doutora Kavley virou-se para o conjunto de imagens seguinte. Sim, disse ela em voz baixa, enquanto as observava devagar, uma por uma. Isto podia ser. O olhar de Maura desviou-se para lá de caveiras que se encontravam em cima da estante, sem perceber como é que a doutora Kavley conseguia trabalhar naquele gabinete, com todas aquelas órbitas vazias a olhar para ela. Pensou no seu próprio gabinete, com plantas envasadas e quadros com motivos orais. Não havia nada nas paredes que lhe lembrasse a morte. Mas a doutora Kavley optara por rodear-se das provas da sua própria mortalidade. Como professora de História da Medicina, era simultaneamente médica e historiadora. Uma mulher que sabia ler as misérias escondidas nos ossos dos mortos. Sabia olhar para as caveiras que tinha em cima da estante e ver, em todas elas, uma história de sofrimento. Uma antiga fractura, um dente do siso encravado ou um tumor no maxilar. Muito depois de a carne se desfazer, os ossos ainda conseguiam contar as suas histórias. E a avaliar pelas muitas fotografias da doutora Kavley tiradas em sítios arqueológicos de todo o mundo, há várias décadas que ela explorava essas histórias. A doutora Kavley levantou a cabeça. Algumas destas parecem psoríase. Percebo que tenha sido um dos diagnósticos que você ponderou. Também podem ser intrações leucêmicas. Mas estamos a falar de um grande embusteiro. Podem ser muitas coisas diferentes. Fez biópsias da pele. Fiz, nomeadamente para detectar bacilos de acidificação rápida. E não vi nenhum. A doutora Kavley encolheu os ombros. É possível que ela tenha recebido tratamento. Neste caso, já não haveria bacilos na biópsia. É por isso que vim ter consigo. Sem uma doença ativa, sem bacilos para identificar. Não sei mesmo como hei de fazer este diagnóstico. Deixe-me ver as radiografs. Maura entregou-lhe um envelope grande. A doutora
Kavley levou-o para um visor instalado na parede. Naquele gabinete repleto de artefactos do passado caveiras, livros antigos e fotograias com muitas décadas, o visor destacava-se pela sua modernidade. A doutora Kavley deu uma vista de olhos pelas radiográs e, por M, inseriu uma por baixo das molas. Era uma radiográ do crânio. Sob os tecidos moles mutilados, as estruturas ósseas da face permaneciam intactas, brilhando como a cabeça de um morto em contraste com o fundo negro. A médica examinou-a, retirou-a do visor e substituiu-a por uma imagem lateral do crânio, captada de pé. Ah, cá estamos, disse ela em voz baixa. O que é? Está a ver aqui, onde devia estar o osso nasal anterior. A doutora Kavley acompanhou com o dedo aquilo que devia ter sido a curvatura do nariz. Houve uma atroa avançada do osso. Aliás, há uma obliteração quase total do osso do nariz. A médica aproximou-se da estante em que se encontravam as caveiras e pegou numa. Deixe-me mostrar-lhe um exemplo. Esta caveira foi exumada de um cemitério medieval na Dinamarca. Estava enterrada numa necrópole desolada, muito afastada do cemitério. Aqui, as alterações inamatórias destruíram uma quantidade tal de tecido ósseo que existe apenas um orifício no sítio em que devia estar o nariz. Se fervêssemos os tecidos moles desta sua vítima, o cérebro dela seria muito parecido com este. Não se trata de uma lesão post-mortem. É possível que o osso nasal tenha sido quebrado quando se deu a excisão da face. Isso não justificaria a gravidade das alterações que detecto nesta radiográ. E há mais. A doutora Kavley pousou a caveira e apontou para a película. Estamos perante uma atroa e um recesso do maxilar de tal modo graves que os dentes frontais superiores foram afetados e caíram. Eu julgava que isso se devia à falta de higiene dental. Pode ter contribuído, mas isto é outra coisa. É muito mais do que uma gengivite em fase avançada. Fez as outras radiográs que sugere? Perguntou a doutora Kavley olhando para Maura. Estão dentro do envelope. Fizemos uma radiográ invertida e uma série periapical para realçar as marcas nos maxilares. A doutora Kavley tirou mais radiográs do envelope. Colocou no visor uma radiográ apical, em que se via a base da cavidade nasal. Por instantes, não disse nada, como que fascinada pelo brilho esbranquiçado do osso. Há anos que eu não via um caso como este, disse ela em voz baixa, espantada. Então os raios-x permitem fazer um diagnóstico. Aparentemente, a doutora Kavley saiu do seu transe. Virou-se para trás e pegou na caveira que estava em cima da secretária. Vê como houve atroa e afundamento do processo alveolar da maxila, disse ela, virando a caveira ao contrário para mostrar o osso do véu palatino. A inamação destruiu este osso. Registrou-se um tal recesso das gengivas que os dentes da frente caíram. Mas a atroa não coou por aqui. A inamação continuou a devorar o osso e a destruir não só a abóbada palatina como os cornetos do nariz. A face foi literalmente consumida, a partir de dentro, até que o véu palatino abriu buracos e caiu. Como esta mulher deve ter ficado desgurada? A doutora Kavley virou-se e olhou para a radiográ da Senhora dos Ratos. Se estivéssemos na Idade Média, ela teria sido um objeto de horror. Então isto é suficiente para fazermos um diagnóstico. É quase certo que esta mulher padecia da doença de Hansen, respondeu a doutora Kavley.